Saudações, Terceira Oficialaria, saudações Demolei Bahia. Estamos aqui hoje, de mesa cheia, para mais um episódio do nosso Café com a 3. E hoje aqui contamos com 3 convidados de peso. Nosso querido Rafael Cardoso, secretário estadual da Ordem de Cavalaria. Nosso querido Widney Gomes, mestre conselheiro estadual da Bahia. Nosso querido Gustavo Lopes, mestre conselheiro estadual da Bahia. E como anfitrião comigo aqui hoje, eu tenho nosso querido Redson Riale, você já conhece. Nosso querido Tio Araújo, oficial executivo. Então, para começar esse papo de hoje aqui, eu queria começar perguntando para vocês como que foi a trajetória Demolei de vocês até o presente momento. Sabemos que vocês atualmente são muito importantes para a nossa Ordem Demolei Baiana. E como se deu essa trajetória de vocês? Começo mais velho? Bom, salve Terceira Oficialaria, salve Demolei Bahia. É uma honra estar presente aqui nesse podcast, nesse lugar que já é uma extensão da minha casa, que é a Terceira Oficialaria. E respondendo a pergunta do meu querido mestre conselheiro regional da Terceira Oficialaria, o irmão Pedro Santos, eu iniciei no ano de 2017, em setembro de 2017, no capítulo Ipiaú, Edivardo Pereira de Oliveira, número 883 da Ordem Demolei, lá na 14ª Oficialaria, durante um momento em que o capítulo passava por um problema, que é super comum, um problema de membros muito forte, né? E eu iniciei numa turma de 10 garotos, os quais dos 10 eu conhecia alguns poucos, mas não era amigo de nenhum. Então eu entrei na Ordem Demolei muito sozinho. Mas graças a Deus eu pude ser, tocado de uma forma tão especial que eu fiz tantos grandes amigos lá, né? E continuei minha jornada. Tive a oportunidade de ser segundo conselheiro do irmão Redson, que está aqui presente. Eu fui seu sucessor direto na liderança do capítulo, no momento de pandemia. Depois me candidatei a mestre conselheiro regional, perdi a eleição, graças a Deus, porque eu não estava preparado no momento para liderar a minha oficialaria. Tive a oportunidade depois de ser sucessor do irmão Caribé e fui mestre conselheiro regional junto com meu irmão Widney. Depois fui seu secretário estadual no gabinete estadual e atualmente ocupo o cargo de mestre conselheiro estadual da Ordem Demolei. Claro que as celeumas dessa jornada a gente vai tratando ao longo do bate-papo. Celeumas, tá bom. Sandes, meu tio Araújo, nossas lideranças aqui da Terceira OFEX, primeiramente agradecer o espaço que vocês cederam aqui pra gente poder trocar essa ideia com o pessoal da Terceira. Redson também tá aqui com a gente e ao lado desses irmãos aqui que eu carrego pra vida, né? E como você fez a pergunta sobre trajetória, não seria possível falar de trajetória sem falar de Rafael Cardoso, sem falar de Gustavo Guimarães. E a minha, ela começa um pouco antes, não iniciando propriamente na Ordem Demolei, mas iniciando na Ordem dos Escudeiros, né? Eu iniciei lá no Castelo Herdeiros da Verdade, da cidade de Caeté, no ano de 2016. E eu me lembro que antes disso, eu iniciei por indicação do meu tio, que na época era Demolei ativo, ou seja, ele era irmão do meu pai. E a minha avó também, ou seja, mãe do meu tio, mãe do meu pai, ela participava do clube de mães, ela é bastante engajada nas atividades do capítulo. Então, antes de iniciar no próprio castelo, eu ainda ali pequenininho, né, participava ali das cerimônias públicas, cerimônia de instalação que tinha do pessoal, cerimônias públicas da parte da iniciação. E aí, com isso, fui observando, sempre ali presente naquele meio, né, da maçonaria, até que iniciei no capítulo, depois de ter iniciado no castelo, né? E aí pude desenvolver toda essa jornada aí, e aí continuo desenvolvendo, né? Ainda sou Demolei ativo, de serviço mesmo, a Ordem Demolei. Acho que isso é o mais importante, né? Pra gente poder situar aqui. Fui mais conselheiro também, lá no capítulo caetense, capítulo da qual mando um abraço aos meus irmãos lá do capítulo caetense, número 559. Mestre conselheiro regional da 8ª. Recentemente, agora, depois do Comboje, né? A gente deixou o bastão para nosso irmão Gustavo, mestre conselheiro estadual também. Tive a oportunidade de participar dos gabinetes estaduais, e acho que é aqui que as nossas histórias se coincidem, né? E também de vários gabinetes nacionais. E esse processo de amor, de desenvolver o amor, então ele começa desde muito cedo, né? De entender ali o que se passava e de fato querer estar ali naquele meio. Então acho que essa é o resumo assim de como começou mesmo essa história. Saudações, Terceira OFEX. Que saudade de falar isso. Para os que não me conhecem, sou Rafael Cardoso, mas todo mundo só me chama de Rafuso. Então esse sou eu dentro da Ordem Demolei. É uma sensação muito boa estar presente com todos vocês, mas em especial com Widney e Gustavo,
porque nas cerimônias da Ordem Demolei, a gente fala sobre diversas grandes amizades, sobre Davi e Jonatas, sobre Damon e Peaches, mas se em algum futuro existir alguma cerimônia da Demolei Bahia, acho que eles vão falar sobre a amizade de Gustavo, Whitney e Rafoso. Então, muito feliz de estar Vamos aqui escrever hoje. uma parada dessa aí, moço. Vamos escrever, velho. Ô, velho. Mas eu falo de coração. E assim, tá em casa é a melhor coisa possível. Me apresentando, falando um pouco do meu começo. Tive a oportunidade de iniciar na Ordem Demolei muito novo, graças à insistência, persistência, à encheção de saco mesmo, de um tio muito querido, que realmente fez tudo o que podia para convencer minha mãe para eu que iniciasse, porque tinha todo aquele preconceito, toda aquela questão que a gente conseguiu quebrar, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de, com 13 anos, iniciar no capítulo Sudoeste, na Ordem Demolei, e tive a oportunidade de ser membro fundador do capítulo. E logo no primeiro semestre, eu já pude mergulhar de cabeça nas atividades do capítulo, participava de tudo, sempre amei muito essa questão capitular da Ordem Demolei. E na gestão subsequente, tomei uma bomba no meu peito, falaram assim, você vai ser mais conselheiro. Aí eu com 13 anos de idade falei, vai ser de boa, vou ali falar um negocinho, fazer uma cerimônia, vai ser massa. Pobre engano meu, né? E tá aí até hoje, né? Fomos mestres conselheiros juntos, eu e Raposo. Foi verdade, eu e Gustavo Nós foi fomos mestre conselheiro juntos. na mesma gestão, é verdade, muito importante isso. E aí, a gestão, fui mestre conselheiro o ano todo de 2020, muito problema, muita dificuldade, muito choro, muitos momentos de querer desistir, mas a gente conseguiu vencer tudo junto. Eu falo eu, minha mãe que sempre me apoia, todos os irmãos do capítulo. E daí pra frente tive diversas oportunidades dentro do gabinete estadual, em que eu conheci o Whitney, Gustavo, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar isso depois. E assim, a nossa trajetória, falando sobre trajetória, né? A nossa trajetória é muito sobre amizade, sobre inspiração e sobre sonho. Acho que essas 3 palavras têm a ver com a nossa trajetória. E aí, graças a Deus, também perdi a minha eleição para nosso conselheiro regional. Também tive essa honra, porque eu também não estava preparado. Isso é muito bonito, né? A gente compartilhar tantas coisas juntos. Tive a oportunidade de ser mestre conselheiro regional aqui da Terceira OFEX, na última gestão. Conseguimos, todos dessa mesa aqui, de alguma forma, me ajudaram a colocar a Terceira no topo, que a gente consegue ver aqui. E atualmente estou como secretário estadual da Ordem de Cavalaria, do meu ministro, nosso querido irmão Gustavo, que é uma coisa que eu amo muito também. Rapaz, velho, eu olho pra cada um desses 3 aqui, eu vejo um ponto de marco na Ordem Demolei e um ponto de marco na minha vida também. Gustavo iniciou em 2017, eu não estava tão frequente no capítulo, só que depois voltei, o conheci. O Whitney conheci mais um pouco depois, mas a gente se prendeu bastante na parte do antigo gabinete estadual. E Rafoso virou meu irmão de vida já, desde o momento que comecei a frequentar a Terceira Oficialaria e fazer história. Mas queria falar com vocês justamente como é que foi para vocês a questão realmente de vocês se encontrarem, porque a gente sabe que, como eu falei, né, aqui tem uma parte da história da Demolei Bahia, um vindo de Piauí, outro vindo de Caeté, outro vindo de Conquista, e que a gente vê hoje vocês estão muito à frente aqui na Bahia. Eu queria, obviamente tem aqui o Peste Mestre Conselheiro Estadual, o atual Mestre Conselheiro Estadual, e também Rafoso, que pode não ser estadual, pode não ser estadual, mas todo mundo da Bahia sabe quem é Rafael Cardoso, devido ao trabalho incrível que você faz aqui na Bahia. Queria saber como é que foi esse ponto de encontro, vocês sendo de cidades diferentes, como é que a Ordem Demolei conseguiu unir vocês aqui, para vocês estarem aqui hoje, conversando com a gente. Essa história é interessante, Redson, porque eu penso assim, que a gente vivia de certa forma, né? Uma certa Ordem Demolei ali, que já era mais habitual, que era, que eu digo, de antes da pandemia. E aí, após a pandemia, durante a pandemia, a gente teve aí diversos adventos, né? Teve a questão das reuniões online, e aí os grupos de WhatsApp da Ordem Demolei começaram a se intensificar. E aí foi que primeiramente eu conheci Rafoso, depois eu conheci Gustavo, né? E foi através desses grupos, né, com irmãos de diversos outros capítulos que se comunicavam porque, de certa forma, as atividades estavam paradas, né? Mas a Ordem Demolei, não, e a Ordem Demolei não pode parar mesmo naquele contexto que a gente viveu e tudo mais de pandemia. Eu me lembro da primeira vez que eu conheci Rafoso,
E aí a gente já se conhecia dos trabalhos do gabinete estadual, isso em 2021. E para mim é uma questão muito interessante também, eu acredito que todo mundo que foi mais conselheiro durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Eu fui mais conselheiro em 2021.1. E eu não tive, eles até tiveram uma reunião, né? 2 reuniões talvez Fomos ali. instalados. Foram instalados. Foram pro conclave. Foram pro conclave como mestre conselheiro, isso é importante também. Eu 100%. não fui pro conclave como mestre conselheiro. E eu nunca tive a oportunidade de liderar uma reunião como mestre conselheiro, de ter uma iniciação da minha gestão. Eles até puderam, né, presidir uma reunião ritualística e outra. E a minha gestão, ela vai marcar ali 2021, principalmente o final, começando para ponto 2, o retorno de algumas organizações da Demolei Bahia, né, principalmente de uma das potências maçônicas que estavam ali retornando as atividades. E aí foi numa dessas que, como eu já estava ali quase um ano sem reunião ritualística, né, vim para a Vitória da Conquista para poder prestigiar a cerimônia de instalação do Gabinete Sudoeste do então mestre conselheiro instalado, né, Gabriel Patrick, que foi instalado naquele dia. E dali foi a primeira vez que eu conheci Rafoso, né, lá na casa dele e tudo mais. Conheci Tia Dai também. Um beijo para a Tia Dai que está nos acompanhando. E foi muito, assim, essa questão de troca mesmo, de vivências que a gente já tinha nos grupos, né? E eu me lembro de uma curiosidade interessante, como eu falei, 1 ano sem reuniões, né? E naquele momento, olha como é isso que o Rafoso colocou, né? A questão do querer mesmo, da vontade. Eu não tinha, velho, nenhuma roupa ritualística assim mais para usar, porque antes da pandemia eu era bem mais baixinho, né? Aí, de certa forma, o desenvolvimento da adolescência, a pessoa cresce, fica mais alta, né? Você ficou bem alto. E fiquei muito mais alto. Velho. E as roupas não serviam mais, então não tinha mais roupa ritualística para poder ir para as reuniões, mas eu queria vir para a Conquista, queria vir para a terceira, era a primeira viagem que eu fazia assim. E aí eu lembro que eu saí numa tarde, fui na casa de um, consegui um cinto, fui na casa de outro, consegui um sapato emprestado, uma camisa, uma calça, e cheguei na reunião do Sudoeste, né? Todo uma roupa de um jeito, de outro, de outro. Frankenstein. Todo Frankenstein, né? E aí eu lembro, rapaz, que naquele dia soltou o ato de instalação dos MCs de 2021.2. Então eu já não era mais conselheiro, então eu já não podia mais usar o colar. Então, e foi assim, né, que aconteceu. Eu até citei isso também, falei que mesmo que as roupas ritualísticas que estavam ali não eram minhas, né? Mas que eu tava ali. E aí foi assim que eu conheci Rafoso. Gustavo, a gente também se conheceu juntos, né? Nós 3, aqui mesmo em Conquista, na ocasião também intermédio desses grupos, né? E a gente se conheceu na casa de Felipe, mestre conselheiro estadual. E aí eu lembro que eles já estavam juntos, né? E aí eu conheci Gustavo, né? Só que eu lembro que quando eu interagia nos grupos, Gustavo Lopes, eu falei, porra, quem é esse cara assim, né? Aí, tá, Gustavo. Aí até que eu conheci Gustavo e a gente foi desenvolvendo essa amizade até hoje, aí, desde 2021, desde aquele dia lá no apartamento de Felipe, e estamos aqui até hoje conversando, praticamente todos os dias, vivendo, né, essa coisa mágica, massa que é a Ordem Demolei. É curioso, eu não consigo me lembrar da minha história na Ordem Demolei. Eu sei que teve um momento em que eu não os conhecia, mas eu não consigo mais lembrar deste momento. Isso é verdade. Eu consigo lembrar só do momento que a gente já era amigo. Isso é verdade. Então eu tenho isso fresco nas memórias. E aí eu me recordo assim, fico pensando, caramba, como é que eu passei tantos problemas sem poder contar com essas pessoas? Pra mim, é estranho. E o que o Whitney falou é muito importante. Era a vontade de querer ir numa reunião. Verdade. Porque eu investi na cavalaria em Paulo Afonso. Eu fui um dos últimos demoleis da Bahia a investir na cavalaria com 16 anos, numa época que a idade mínima era 17. E aí abriam algumas exceções para 16 anos. Pra quem era conselheiro, né? Pra quem já tinha sido mestre conselheiro. E eu já tinha sido mestre conselheiro. E aí o irmão Felipe Carvalho, mestre conselheiro estadual, e o irmão Arsênio Viana, mestre conselheiro estadual, que na época era mestre conselheiro do capítulo Guardiões, e iriam para Paulo Afonso, numa das raras exceções em que aconteceram cerimônias magnas. Então teve no mesmo dia a iniciação ao grau de Demolei do capítulo e a investidura. E eu juntei meus trocados na época, e um grande irmão, Matheus Castro, lá do capítulo 7 de setembro, ele me presenteou com a minha investidura. Ele falou, olha, ele te presenteou com a investidura, eu não tenho como pagar a sua ida, mas eu te dou o valor do pacote da investidura.
E aí eu entrei em contato com esses irmãos e falei, ó, eu queria ir com vocês até Paulo Afonso, né, de carona. E eles prontamente, né, se dispuseram a me levar. E na volta da viagem em Feira de Santana, no hotel Portal da Princesa, que todos nós já ficamos hospedados. Verdade. Então, pra você ver como as histórias convergem. Nós três já ficamos hospedados lá em momentos diferentes, com esses mesmos irmãos. E lá eles falaram pra mim, olha, você deu uma estagnada, você perdeu pra regional, você tá voltando agora. Tem pessoas muito importantes hoje que lá na frente, eu tenho certeza que vocês serão grandes amigos. Eles falaram pra mim. Um é o irmão Rafael Cardoso e outro é o irmão Widney. E na época eu não tava no grupo da Demolei Bahia, né? Só tava no grupo da chapa de Vitor e Léo, na qual eu, Widney e Rafoso iríamos fazer parte no momento mais pra frente. Ó, você tem que colar com esse menino aí, que os meninos são bons e tal, e que nem vocês. Aí eu, não, então tá certo. E aí a gente começou a conversar nos grupos e tudo mais, mas pessoalmente eu conheci o Widney nessa oportunidade na casa do irmão Felipe. E o irmão Rafael Cardoso, nesse anseio de querer ir nas reuniões, uma outra exceção foi a iniciação ao Grau Demolei do capítulo 28 de julho, em Itabuna. E eu fui, na época o irmão Vitor e Léo estavam em campanha na Demolei Bahia para se tornarem mestres conselheiros estaduais. E eu falei, não, quer saber de um avô também. E aí olha que contramão, né? Eu peguei e fui pra Conquista para poder pegar uma reunião do capítulo Sudoeste no domingo, pela manhã, para depois ir de carro com o irmão Felipe de Conquista até Itabuna. E eu achei que eu iria dormir na casa dele, né? Do irmão Felipe. Mas por um erro de comunicação, acabou que não aconteceu. Comunicação, né? Comunicação. E aí, em Poções, ele me manda a seguinte mensagem. Ó, mas você pode ficar tranquilo, que você vai mandar mensagem pra Raposo. E eles vão te hospedar, porque Tia Dai é uma pessoa muito legal. Inclusive, um beijo pra Tia Dai. Tia Dai é uma pessoa muito legal. Você pode mandar mensagem que eles vão te hospedar. E assim, eu já sabia quem era Raposo. Mas eu fiquei com muito, assim, receio, né? E falei, mandei a print pra Raposo da conversa. Falei, véi, será que você pode me hospedar aí? Ele, tá bom, vou ver com minha mãe. Quem é tu, e aí mano? eu fiquei sem sinal. Só um detalhe que, assim, eu cheguei pra minha mãe, aí eu falei assim, também não esperava, né? Porque, enfim, né? Aí eu cheguei, aí, mãe, e aí? Tem um menino que ele tá precisando dormir aqui em casa. Ele pode? Aí minha mãe, né? Que jeito. Aí Gustavo chegou de madrugada, no frio de Conquista. E minha mãe foi lá buscar ele de motinha. Foi buscar de motinha. E aí eu tinha chegado já em Conquista, ela foi me buscar. Só que aí meio que se desencontrou, entre aspas, porque na rodoviária de Conquista você paga estacionamento. Aí ela chegou e ainda ficou me esperando um bocado pra eu chegar lá. Aí eu cheguei, subi na motinha, fomos lá pra casa, pro apartamento de Rafoso. E ali a amizade da gente começou, que a gente virou a noite jogando videogame, conversando. E a amizade da gente começou a se fortificar dali. Mas era muita vontade de ir numa reunião ritualística. Porque a gente cortava a Bahia pra fazer essas coisas, porque não tava tendo nos nossos capítulos. Com certeza. E a gente queria muito estar lá. E tipo, não que a nossa presença fosse mudar alguma coisa. Era só mais um garoto de alguma outra cidade indo. E a gente ia com o dinheiro contado. Quantas vezes eu e o Widney não viemos pra Conquista com o valor certinho da passagem, né? E aí, quando a gente lembra hoje todos esses problemas que a gente passou e de como todos eles, os três, estavam envolvidos de alguma forma, né? Realmente faz a gente voltar no tempo. Verdade. Rapaz, uma coisa que eu acho interessante, né? Como o Gustavo disse, ele foi o meu segundo conselheiro. E aí, quando ele foi pegar mais conselheiro, a gente falou, aconteceu a pandemia. A gente até falou no primeiro episódio que Santos tinha... Já ouviu muito falar, né, que antes da pandemia a Ordem Demolei era melhor. A gente conseguia fechar os ministérios oficiais. Eu não via muito isso, mas eu queria saber principalmente de vocês, que viveram antes, mais Gustavo, né? Gustavo e o Widney que conseguiram viver antes. E como é que foi passar por esse momento? Vocês três, sendo mestres conselheiros em um estado de pandemia, principalmente vocês dois que começaram, né, viveram a virada de chave, tinham planos para fazer coisas presenciais e acabou tendo que fazer tudo online. Quero saber de vocês, tipo assim, o que vocês pensam sobre isso, da pandemia, o que ela mudou
na Ordem Demolei? Se mudou para melhor, pior, as duas coisas? E como é que foi ser mestre conselheiro nesse momento? Véi, eu acho que pra tudo no mundo, mas sobretudo pra Ordem Demolei, a pandemia foi um divisor muito grande, assim. Principalmente pra gente que fez a gestão nela, porque, por exemplo, igual você mesmo disse, vários planos, né? Ah, vamos fazer uma noite de massas, vamos fazer isso de Dia das Mães, várias atividades ali no calendário e tal. Aí chega fevereiro, tipo assim, vai ter uma epidemia aí de uma doença nova e tal. E todo mundo pensa, não, beleza, vamos ficar aqui 15 dias. 15 dias, um mês de boa, e depois fica tudo certo. Tem a famosa nota 02, A né? nota. Nota 02. E aí, não, tranquilo. E o tranquilo acabou durando um pouco mais do que a gente esperava. E assim, muita gente, eu já vi muita gente considerar assim, não, porque aí foi MC de pandemia. Não, aí não sabe o que é Ordem que foi MC de pandemia. Primeiramente, que cá estão os 3 MCs de pandemia. E em segundo lugar, que você lidar com uma coisa tão difícil de organizar como é um capítulo Demolei, porque assim, os garotos que lá estão é por vontade própria. Se tiver alguém lá que é forçado por algum motivo, até tem às vezes, mas teoricamente quem tá lá é porque quer. E pra estar lá porque quer, tem que ter um bom motivo. Ou porque gosta de ir pra ritualística, porque gosta da resenha, porque gosta dos ensinamentos que ali estão. E fazer isso virtualmente é extremamente complicado. E eu lembro que a campanha CNE, na época, foi de certa forma até bem rigorosa, assim, porque pedia a participação de 4 membros em cada atividade. E eu lembro que para fazer uma atividade específica, que foi a do Dia dos Pais, eu tive que fazer a atividade 5 vezes para conseguir ter as 4 pessoas necessárias para concluir a campanha. Os pais já estavam sem graça já. Eu já não aguentava mais ser homenageado. A gente fez palestra, a gente fez vídeo, a gente fez uma rifa, a gente fez um monte de coisa, mas no final deu certo. E quando tudo foi melhorando, que as coisas foram voltando gradualmente, quando a gente teve a oportunidade de se encontrar nesses lugares, a gente percebeu uma coisa muito legal, que é assim, o poder que a Ordem Demolei tem de, parece clichê falar isso, mas de unir as pessoas de verdade. Não só unir para estar ali e fazer uma reunião, mas unir de que, se não fosse a Ordem Demolei nesse processo da pandemia, eu tinha sérias chances de ser um menino mais depressivo, eu tinha sérias chances de não ser quem eu sou hoje, para resumir e falar dessa forma. Então, tanto antes, quanto durante, quanto depois da pandemia, pra gente, e eu acho que pra toda a Demolei Bahia, deixou muitos capítulos fragilizados, deixou muitas instituições, assim, um pouco perdidas, porque as próprias pessoas fragilizadas de medo, e se voltar, tudo isso, né, todo esse contexto, e assim, pessoas que estavam lá no capítulo, aí passou 2 anos, já eram pessoas totalmente diferentes, tinha que fazer várias iniciações, então acho que muitos capítulos perderam, não vou falar tradição, mas tipo assim, a fórmula, sabe? A gente faz isso e isso tá dando certo. Aí vem a pandemia. Eu considero, Redson, essa questão tipo assim, de colocar. Quando se fala, né? Se a Ordem Demolei era melhor, se era pior antes ou depois da pandemia, complexa ao mesmo tempo injusta. Por exemplo, a Ordem Demolei era melhor antes da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra era melhor, ficou pior, enfim. Porque são contextos diferentes que tem, tipo assim, um movimento de ruptura muito grande, né? De uma transformação da sociedade em geral. Por exemplo, podcast. O podcast ele vai ganhar força ali naquele momento, estava todo mundo em isolamento social, e aí se cria uma nova ferramenta, e com isso se cria novas distrações, essas pessoas começam a criar outros gostos, né? Se cria uma nova cultura na sociedade. E aí é bem complexo, né, se colocar essa questão. Mas isso que Raposo e Gustavo colocou é importante, porque principalmente no meu contexto, né, que não tive mesmo a oportunidade de nada presencial, a não ser uma atividade filantrópica que a gente fez, que a gente conseguiu fazer algumas doações de cestas básicas. Eu ainda era mestre conselheiro. Mas, por exemplo, pra mim ali que vinha, tipo assim, poxa, na Crescente a gente vai poder falar sobre isso ali no castelo, no capítulo, ingressando novo ali no capítulo estadual, aí descobriu que era Demolei Bahia, assim, ainda em 2019. E aí, tipo assim, poxa, você tem toda uma preparação do que você quer fazer, você busca fazer ali novo e tal. Aí chega, aquele balde de água fria, né?
Mas se for pra pessoa desanimar, desistir, ela desanima, né? Então, tipo assim, pode falar, isso não é pra mim, não sei o quê. Por exemplo, dos mestres conselheiros instalados no meu capítulo, eu fui o único que nunca teve a cerimônia de instalação, né? Mas eu poderia ter parado por aí, não, nunca vou iniciar um mestre conselheiro, um demolei, né? E aí quis o destino, né? Que anos depois eu pudesse ter o privilégio de ter sido mestre conselheiro regional, instalar um capítulo lá em Carinhanha, iniciando 17 garotos. Depois em Rui Barbosa, iniciando mais 17, 15, depois em Utinga, iniciando mais 17. Então, no final das contas, foi uma soma ainda maior, né? Tudo isso movido, de certa forma, por esse desejo mesmo de querer, de saber que aquela história não poderia parar ali, porque quando a gente citou da nota 02, para você que está nos acompanhando entender, a nota 02 era uma nota que tinha da Comissão Nacional de Ritual e Liturgia, né? Que tinha toda uma série de modificações ali, de como fazer a nova ritualística no momento pandêmico. E, de certa forma, a gente tinha uma luz ali no fim do túnel, a gente foi caminhando, né? E é por isso que eu não vejo se hoje é melhor, se hoje é pior. Eu acho que são contextos diferentes, assim, para poder colocar. Assim, se foi melhor, se melhorou, se piorou, assim, eu nunca vou poder afirmar com certeza. Eu tenho pra mim que hoje nós temos um sentimento de unidade e de união muito maior do que antes. Perfeito. Agora o ponto que eu gostaria de tocar é que a Ordem Demolei, ela se mostrou muito mais útil durante a pandemia e depois da pandemia. Porque quantas madrugadas felizes eu não passei em cal com meus amigos que eu nunca tinha os visto na vida. Quantas plantões da saúde nós não participamos, das 18 até a meia-noite, que da meia-noite virava 3, 4 da manhã, né? E a gente ali se entretendo da forma como podia. E assim, eu tenho pra mim que o sucesso de nossos capítulos, quando volta da pandemia, é muito graças a nós e os mestres conselheiros que vieram depois, que também não tiveram essas oportunidades de segurar os garotos ali. Porque quantos capítulos não definharam e depois tiveram cerimônia de iniciação e iniciação Grademolei ou foram reinstalados porque tiveram mestres conselheiros que não souberam, sabe, gerenciar aquela situação. E não por culpa deles, mas porque a gente não tinha um passo a passo do que fazer. A gente criava a atividade, fazia a atividade, ela dava errado. E aí na semana seguinte a gente tinha que fazer de novo e ela dava errado de novo. Porque a gente implementou da forma certa, mas os meninos já não queriam mais ir. Ah, pô, ficar no Meet de novo. Eu já fico no Meet das 8 da manhã até as 5 da tarde na escola. E aí de noite eu tenho que entrar no Meet de novo pra estar ouvindo vocês. Então eu tenho, assim, memórias frescas na mente de eu ligando, chorando pros meninos entrarem na call do Meet. Ou de eu implorando pra Reds ou Caribé fazerem bate-papos. Né? E tipo assim, repetidas vezes, porque não tinham quem fizesse se não fosse eles. Então, quantos sofrimentos a gente não teve, mas que deixou a gente muito mais forte. Eu digo mais, eu acho que o gás que a gente teve para trabalhar nos gabinetes estaduais, nos gabinetes nacionais e nas nossas regiões foram muito por causa das oportunidades que foram tiradas da gente por causa da pandemia. Então a gente não teve a oportunidade de presidir, como eu, Rafoso. Eu só presidi uma reunião ritualística como mestre conselheiro. E a gente pegar e dar show em ritualística depois, ou a gente não ter tido a oportunidade de fazer uma arrecadação de fundos e depois ir lá e na gestão dos outros vender dezenas de rifas, né? Ou vender dezenas de bilhetes de um evento. Eu acho que isso deu um gás da porra na gente e nos outros garotos também que vieram com a gente nessa crescente. Interessante esse ponto de vista aí. E a vista de cada um. E aí, aproveitando o gancho, e fica claro que a Ordem Demolei é viver essa experiência. Essa experiência vivida é muito rica e uma bagagem super útil que a gente carrega para a vida toda. E o outro lado dessa mesma experiência, não só em iniciações, comandando reunião e tudo mais, mas na fundação de um novo capítulo. Quem já passou por essa experiência e o que pode contar? Porque reinstalar, fundar um capítulo é algo assim... É épico. Sem precedentes, assim. Sem precedentes. Não tem Rapidinho, só antes de você falar, eu acho interessante puxar esse assunto por conta justamente que a gente está vivendo um momento interessante na Bahia. Que a gente acabou de fundar a 15ª Funcionária Executiva e talvez tenham novos capítulos vindo aí. A gente instalou um capítulo semana passada. Acabou de instalar um capítulo.
Então, realmente é um assunto interessante para a Bahia. Quando me pergunta, assim, se você me pergunta, Luiz, seus momentos assim que você acha que mais, poxa, massa, assim, sem dúvidas, instalação, reativação de novos capítulos. Dos últimos, eu falava isso agora com Valença, mas Valença, inclusive, no contexto geral, na Demoli Brasil, a Bahia, de certa forma, saiu da pandemia até que bem. Que a gente conseguiu manter muitos capítulos, né? E os que a gente não conseguiu manter na época, no caso de Valência, a gente está conseguindo reativar agora. Então a gente teve uma perca baixa quando a gente compara outros estados. Mas aí eu dizia, né, até pouco tempo, que dos Jaguaquara últimos... também, foi? Jaguaquara também, verdade. Que das últimas 5 instalações eu tinha participado da de Cocos, lá na 11ª. Eu era membro do capítulo estadual na época, fui o segundo diácono naquela instalação, fui junto com o Iago, que era mestre conselheiro estadual adjunto, com o tio Fausto também, que era do Grande Conselho, e ali eu vi algo mágico, histórico, sabe, que inclusive, de certa forma, com os pensamentos ali daquela época, talvez desencadeou para a área que eu estudo hoje, que é o curso de História. Porque estar presente no momento desse, de reativação, de instalação de novo capítulo, é algo que não tem nada que aconteça para tirar você daquele momento. E aí depois eu pude participar também de Carinhanha, lá na 8ª, Gustavo estava presente, viu também, porque a ordem chegando num lugar novo na Bahia, algo que ninguém nunca fez antes, são os pioneiros mesmo naquela cidade. Depois, isso agora como MCE, reativação do Correntinense Filhos de Gandhi, Correntina, depois de 15 anos, e aí com uma história muito sofrida dos porquês que fechou e tudo mais, e ver aquela reascensão do capítulo ali na cidade, é algo que fortalece o coração da gente. E aí você falou da 15ª, né? Tive a oportunidade de estar tanto na instalação do Semestre do Orobó, em Rui Barbosa, em setembro, que Gustavo também estava, e também agora, mais recente, na minha última oportunidade como mestre conselheiro estadual, em Utinga, no Joias de Utinga, né? E é algo que fica, que o garoto ali que iniciou e vai ter a memória daquele dia, que também vai ter o privilégio de falar que fez parte daquele dia. Eu fui membro fundador, iniciei aqui, quando isso aqui era mato. Então você poder voltar lá também 10 anos, 20 anos, falar, pô, isso aqui ainda está de pé, é gratificante demais. Eu guardo isso com muito carinho. E agora Gustavo também teve essa oportunidade lá em Valência, Rafoso também estava, e isso é algo que ninguém vai tirar deles, né? Muitos aqui também, Rafoso estava na instalação aqui em També, não foi? Também foi sensacional. Então é algo marcante, algo que nenhum de nós aqui esquece do mestre conselheiro que iniciou a gente. Verdade. Pode ter sido o melhor mestre conselheiro, o pior, a gente sempre vai lembrar. Eu iniciei na gestão de fulano. Só que quando você tá num capítulo novo, não tem a gestão de fulano. O menino que tá lá iniciando, ele não vai lembrar não, mas ele vai lembrar de cada rostinho que tava ali, porque foi importante para ele de alguma forma. Então eu tive isso em Jaguaquara, estando como mestre conselheiro regional, e aí aquela vontade incessante de você querer ir por querer ir, eu fui para Carinhanha, porque eu sabia que era um momento importante para o Whitney instalar um capítulo novo na 8ª, e a gente foi para lá. E tem até uma história engraçada que é quando a gente esquece das outras coisas, como deixa a saúde às vezes de lado para estar fazendo ordem demolei. Eu não tomei meu medicamento no dia. Tive uma fratura no pé tão Fala feia. o que você tem. Pra quem não sabe... Fala seu apelido da Demolei Bahia. Pra quem não sabe, eu tenho uma doença chamada hemofilia. A falta de um nutriente nas plaquetas do sangue. Parabéns, Afuso. E aí eu preciso... Olha o que o menino fez. E aí eu preciso tomar uma medicação chamada Fator 8. Eu tomo a reposição desse nutriente que eu não tenho. Quando eu cheguei em Conquista, antes de ir pra Brumado e de Brumado ir pra Carinhanha, eu não tomei o meu medicamento. E aí no ônibus, viajando tantas e tantas horas de sapato social, eu tive um problema no pé e eu não consegui mais andar. A partir da meio-dia, a iniciação ia começar às 1h, a partir de meio-dia eu já não conseguia mais andar. E aí é o momento que você vê a ordem demolei em ação, porque eu lembro de tantos irmãos, que eu não faço a menor ideia do nome, me carregando no colo, me levando no ônibus, no colo, né, e carregando de fato, irmãos pegando gelo na cozinha da loja para botar no meu pé. E eu lembro do irmão Arsênio Viana, mestre conselheiro estadual adjunto na época, me levando no ônibus, no colo também. E aí tio Vinícius Moitinho falando, isso aí eu ordem demolei de verdade. E aí a gente foi pra lá, e foi um dia magnífico. Também Rui Barbosa, que eu tava presente, que foi impecável. E minha experiência mais recente foi em Valença. E,
ver um capítulo que é um pilar fundamental da história da Ordem Demolei no estado da Bahia, que é o capítulo Valença, né? Que já exportou tantas lideranças incríveis, e a gente vê o capítulo lá fechado e você saber, caramba, eu estava aqui. E melhor ainda, eu estava aqui com grandes amigos. E eu sei que esses garotos não vão nunca esquecer na vida deles desse dia. Podem esquecer meu rosto, meu nome, de todo mundo, mas eles nunca vão esquecer do momento que eles abriram os olhos e viram todos nós ali reunidos por causa deles. A gente estava lá por eles. Porque a gente não tem, pra gente, pessoalmente, as experiências que a gente adquire nesses lugares, a gente também já adquiriu outras vezes. A gente está lá cumprindo um papel. Mas pra eles é marcante. É ao ponto que, tipo assim, eles vão chegar em casa e vão se coçar pra contar pros pais o que aconteceu naquele dia. E um ponto interessante também, principalmente, é quando você vê os frutos daquela ação que geralmente a região que se mobiliza, né, para poder instalar o capítulo, conseguiu obter. Por exemplo, recentemente agora teve um vídeo publicado pelo Gabinete Estadual e tava lá o irmão inicial de Rui Barbosa naquele dia, e você vê o amor, o entusiasmo dele naquela coisa, entendeu? Da ordem, motivado pelo que ele viu no primeiro dia da história daquele capítulo. Cabe uma história. Eu e o Isney, enquanto o Isney estava mestre conselheiro estadual, a gente foi para uma investidura, eleição do mestre conselheiro regional da nona e investidura do priorado da nona oficialaria. E aí eu cheguei um pouco atrasado para a investidura, fiquei do lado de fora esperando e tinha outros dois irmãos comigo. Aí eu, oi, tudo bom? Prazer, Gustavo. Ele, eu te conheço, você foi o mestre de cerimônias da minha instalação. Aí eu falei, você é Demolei do Sementes do Orobó. Ele, sou eu, tava lá no dia, você que pegou no meu braço, me levou pra ser instalado, o Idney que falou. Aí eu, caramba, velho. Isso é loucura. É massa. E aí você fica, meu Deus do céu. E tipo, você falando com o garoto na maior simplicidade, como se vocês nunca tivessem se conhecido e ele lembrar de você. Ele, não, eu sei quem você é, se você me instalou. Isso é magnífico. E você pode ter certeza, velho, que daqui, uma epifania gigantesca. Ter certeza que daqui a 10 anos esse menino vai lembrar de tu, velho. Exatamente. Tu vai estar como tio, provavelmente, lá, e ele vai estar lembrando de tu, porque eu iniciei no Capítulo Piauí, fui fundador, e eu lembro de cada um da terceira oficialaria que tava lá me instalando. Eu lembro de Esdras, de Vitor Canguçu, de Dos Anjos, lembro de todo mundo, Tassis. E são pessoas hoje que eu, né, tenho aqui na companhia, agora que eu tô morando aqui na região da terceira OFEX, velho, são pessoas que para mim são referências inimagináveis. E pode ter sido, eu acho que esse momento, velho, eu ainda não tive a oportunidade de ir para uma fundação mesmo, só participei da reinstalação do capítulo de Jabaquara, mas quero ter oportunidade de algum dia ir para uma fundação, que eu acredito que é algo que quebra a mente, velho. Aproveitando esse gancho aí, já que você se colocou à disposição para a fundação, eu também me coloco, porque a chave do Zorobabá... Ele é doido na chave do Zorobabá, moço? O sonho de Araújo tá essa chave. Eu tenho uma história interessante sobre fundação, porque tem a fundação, né, quando a loja decide ter o capítulo, e a instalação, quando tudo tá certo, a galera vai para instalar. Em Carinhanha, quando eu era mais conselheiro regional, né, tinha o Antônio Gomes, um abraço pro senhor também, oficial executivo da 8ª, me ligou, você vai fazer o que amanhã aí? Não, tio, eu tô de boa. Vamos pra Carinhanha amanhã, vamos, reunião da loja, apresentar sobre a Ordem Demolei, né? Beleza. Fomos eu, ele e o tio Fausto, né, no carro, de noite, assim, a gente conversando, e na minha cabeça, sem ideia nenhuma, que a gente sairia dali com algo muito maior do que apresentar a Ordem Demolei. Então a gente foi com esse objetivo, né? E aí, como você vai pra uma cidade, numa loja que não tem ali os garotos, como a gente é habitualmente a ver, conversando, e ali no caso foi uma sessão da loja, aí me viu ali falando e tudo mais, e tinha o Antônio também explicando a importância, aquilo que era para ser uma apresentação da Ordem Demolei, que já tinha tido antes lá na loja de Carinhanha, se tornou aquele dia, a data da fundação do capítulo Cavaleiros da Casa de São Francisco. Um tio perguntou, e a gente pode fundar agora? Aí todo mundo olhou assim pro outro, pode. Aí eu saí da sala, né, do tempo para poder fazer a votação, escolher o nome. Quando eu voltei, um capítulo fundado na Demolei Bahia. Em fevereiro, isso foi em setembro, aí em fevereiro a gente foi lá instalar. É uma história que eu guardo, assim, com carinho. Eu lembro de lugar pra Gustavo Carvalho, que era o MC da época, assim, feliz, animado e... Eu lembro de um vídeo me mandando uma foto. Verdade. Do lado de fora do templo ele me mandou uma foto e falou: tá acontecendo agora a fundação do novo capítulo da 8ª. E ele com a mãozona assim na cara. Verdade, sem esperar. Você me perguntou, tipo assim, um dia antes, um capítulo novo na região? Não faço ideia, é difícil.
tinha projeção em outra cidade, que até hoje não tem ainda, né? E aí você tocou num ponto interessante, que é importante destacar aqui, quando você falou da 15ª, né? Sim. Novas regiões. E é um ponto interessante para a gente poder conversar. Eu, até certo ponto, eu acho que a maioria das pessoas tem, né, o amor, assim, a identidade da região, porque a Demolei Bahia, de certa forma, é um estado, mas que no Brasil ninguém faz como a Bahia um sistema de regiões como a gente tem, de oficialarias como a gente tem, com identidade, começa com o conselho regional, tá ali no corre, obviamente todas as regiões do Brasil fazem, mas aqui na Bahia é algo diferente, é algo com identidade, né? E a gente é muito apegado a isso. Apegado a isso. Então, às vezes ali o garoto se identifica primeiro a região do que o estado, né? Só que a gente tem que entender que nesse contexto de ordem, e se é bom para mim, se a Ordem Demolei é bom para mim, pode ser bom para você também, que não tem um capítulo ainda em sua cidade. Mas para que isso aconteça, para que esse capítulo chegue na cidade que não tenha, talvez seja necessário a gente ter, meus irmãos, e aí essa é uma causa que eu advogo, vou dizer assim, esse desprendimento, para a gente poder saber que a Ordem Demolei precisa chegar em mais cidades. Se a nona, por exemplo, que foi reorganizada, eu não uso o termo dividir, foi reorganizada para criar a 15ª, para poder ter capítulo em Semenza, para poder ter capítulo em Rui Barbosa e Utinga, a gente avançou com a Ordem Demolei. E aí criou a nova oficialaria. E aí, se for necessário, para avançar mais, se reorganiza novamente. Mas algo muito maior, né, do que os capítulos, as oficialarias, é a própria Ordem Demolei, como a gente avança. Então, óbvio, iniciei em Caetité como 8ª oficialaria, e na nossa cabeça a gente, não, eu quero ser do número da minha região. Mas a gente tem que ter esse entendimento, esse olhar também que a ordem precisa chegar em outras cidades, que a ordem precisa chegar em outros horizontes. Isso é muito importante, é um debate que já começou e vai se intensificar ainda e mais. Cabe a gente, na Demolei Bahia, os apegados a essa cultura da região, que como o Idner falou, os garotos hoje se identificam muito mais. Não, eu sou Demolei Terceira e depois eu sou Demolei Bahia. Eu sou Sertão Demolei e depois eu sou Demolei Bahia. Começar a se identificar mais como somos todos Demolei Bahia. E precisamos dar o braço a torcer um pouco, se desapegar, às vezes, dessas amarras culturais para a gente poder expandir. Porque hoje poderia existir uma região, a antiga Terceira OFEX com Impiauí e Jequié, poderia. Mas quanto não foi benéfico para Demolei Bahia ter tido essa reorganização há anos atrás, surge um novo priorado, surge mais um capítulo, né? No caso 2, porque tem um capítulo fundado lá, que é o de Maracás, que está na iminência também de ser instalado. Então a gente precisa se desapegar nesse sentido aí para a gente poder expandir. Porque quantos outros garotos não estão sendo lesados por não ter um capítulo Demolei na sua cidade? E que fique claro que esse processo de expansão, ele está se dando com qualidade. Exatamente. Com qualidade para quem fica, com qualidade para quem chega. E nesse processo de ebulição que a gente está vivendo na Ordem Demolei, de forma muito positiva, mas todos nós estamos dentro do epicentro. Hoje a gente não fala mais em região. Hoje a gente absorvendo que nós somos Demolei Bahia, o progresso que a gente teve nas últimas gestões, você tem um pouco a falar sobre isso. A gente está muito intenso, a Demolei Bahia está muito intensa, muitos projetos, todos voltados à qualidade, à atenção, ao cuidado. E você? O que a gente pode esperar da continuidade de tudo isso? O que ainda pode vir de spoiler aqui? O que a gente pode esperar de toda essa ebulição que também você fez parte, da continuidade agora, colocando a responsabilidade nos ombros, nos trazendo uma felicidade imensa, na certeza, na esperança, da continuidade de tudo aquilo que foi construído por tantas outras gestões anteriores e que está sendo entregue aí, né? Qual a visão de vocês? É muito interessante o senhor tocar nesse ponto, porque com certeza é muito difícil ser sucessor direto de Widney. Mas me fazem sempre perguntar o que você vai fazer para superar. E aí, quando fazem essa pergunta, fica parecendo que não é uma continuidade. Apesar de ter todo o lance da candidatura, de você não poder apoiar, eu fiz parte da UPB e o Widney fez parte da minha vida, na minha construção como pessoa e como Demolei. Então, a gente tem muitos pontos parecidos, a gente tem muitos debates acirrados sobre nossas visões da Demolei, né? Da Demolei no todo, não só Demolei Bahia, coisas que a gente concorda, coisas que a gente discorda, mas o mais importante é esse sentido de instituição.
Não é Unidos pela Bahia Gabinete Estadual. É Gabinete Estadual. Então, se o Whitney fez uma coisa lá atrás que deu muito certo, por que eu vou vir com minha visão egoísta e vou mudar tudo, prejudicando a instituição? Porque quem sai lesado depois é a instituição. Pra ter sua marca. Pra ter a minha marca. Não, a minha marca é essa aqui. Entendeu? Então, por exemplo, nas coisas mais simples, as coisas mais diferentes, como, por exemplo, a marca d'água das postagens das visitas do gabinete estadual. Então, a UPB tinha todo um desenho que era muito institucional, e eu falei, não, aqui cabe a nossa identidade visual também. Por que eu vou mudar isso aqui? Para as pessoas saberem que a partir desse ponto mudou? Não. E em projetos maiores, mais extensos, por que eu vou voltar as CRS para os moldes antigos? Se eu participei dos moldes antigos, não gostei, fiz parte da reestruturação desses projetos, aprovo eles, mas só para dizer que fui eu que fiz, eu vou lá e vou mudar isso. Então, referente à continuidade, tudo que deu certo vai ser mantido, lógico, mas, por exemplo, tem projetos da UPB que a gente não vai continuar, porque são projetos que não eram institucionais antes, ou seja, nunca existiram e tiveram naquele momento e foram importantes para aquele momento, e eu enxergo que a gente dá para realocar eles de outra forma, tirar alguns. Então, por exemplo, a gente tem um muito importante para a Demolei Bahia, que é o Clube Ágape, que é o projeto voltado a Clube de Mães. Eu falei com o Ide, falei, esse projeto ele não vai estar no plano de gestão, ele vai acontecer, mas a gente vai reorganizar ele, sem grandes promessas, para que ele esteja inserido de uma forma melhor, para que mais pessoas possam participar. E aí, em breve, a gente quer alcançar na Demolei Bahia um número de 100% dos capítulos regulares com 100% dos clubes de mães. Qual o motivo de um capítulo Demolei não ter clube de mães se é gratuito? Depende de um papel assinado pelo mestre conselheiro e presidente do Conselho Consultivo. Por que a gente não tem 100% ainda? Falta incentivo? Qual o incentivo? Para o capítulo ser diretoria de excelência a partir de julho do ano que vem, ele precisa ter clube de mães. Então, se ele não tem antes, ele tem até dezembro para fundar. Se ele fundar, ele ganha o Clube Ágape. O capítulo que já tem que enviar as atividades. E aí a gente vai retirar algumas atividades que tinham na gestão passada. A gente vai dar uma enxugada menor para no ano que vem a gente volta com força total. Então, ano que vem a gente vai ter o quê? Os capítulos acostumados com essa nova fase. E, se Deus quiser, 100% dos capítulos com 100% dos clubes de mães. Que é uma meta que a gente tinha. Sim, verdade. Como gabinete estadual, que a gente fala, nosso grande sonho é ter isso. Porque o que Demolei pra mim é meu pai e minha mãe nas reuniões. E eu sei que pra Whitney também, pra Rafoso também. Então eu não lembro das cerimônias públicas em Piauí sem eu voltar pra casa com meu pai. Eu não lembro de eu voltando de pé. Entendeu? Então, se eu tenho essa memória afetiva, é porque eu sei a importância que um clube de pais e mães tem. Se eu sei a importância que o clube de pais e mães tem, e eu sei que ele funciona na Demolei, e principalmente na Demolei Bahia, a gente vai implementar dessa forma. Referente às CRS, a gente teve na gestão passada atividades retroativas em todas as CRS. Esse ano a gente vai limitar somente a priorados e OFEX. Né? Não vai permitir castelos, mas os mestres conselhos regionais sempre perguntam isso. Mas o que a gente vai alterar? O limite de algumas atividades. A gente vai continuar limitando para que o garoto não possa enviar qualquer coisa e ser pontuado. A gente vai aumentar um pouco esse limite e vai prezar mais ainda pela qualidade. Então, o cara abrir uma call no Google Meet e falar sobre qualquer coisa com uma pessoa que nem conhece sobre o tema que está apresentando, vai ser corrigida, vai ser aprovada, mas a nota é condizente. Mas o garoto que foi lá, ele bateu na porta da instituição de ensino, de uma universidade federal, ele foi atrás de um professor, ele foi atrás de um educador e falou, por favor, a gente tem um projeto assim, assim, assado, a gente quer apresentar isso. O senhor pode fazer essa gentileza para a Ordem Demolei, para a minha região? Ele pode, eu vou fazer. Esse cara vai ser mais ainda valorizado. E é isso a coisa que a gente quer construir ao longo da gestão. Outra coisa importante é a visão que eu e o Whitney temos sobre o conclave de líderes, como a gente trabalha, o Whitney muito mais focado na parte da liderança e eu muito mais focado na parte administrativa. Foi bom que eu pudesse, como secretário estadual, ir num conclave que o Whitney fez, que o gabinete estadual de Whitney fez, para que eu pudesse pegar meu bloquinho aqui na mente e falar, tá bom, isso aqui que eu queria fazer não vai dar certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui a gente vai trocar, e isso aqui a gente tem que manter.
E é aí que eu falo da gente deixar o ego um pouco de lado e entender que nós somos só mais um de tantos outros, mas que nós somos um de muito poucos. E ali a gente tem a oportunidade, uma oportunidade na vida de fazer a diferença. Então, para mim, terminando de responder a pergunta, que eu acho que eu já até me alonguei demais, a minha gestão como ex-conselheiro estadual, a gestão deste gabinete estadual, ela tem um dever com a Bahia, de estar pegando uma Bahia muito mais estruturada, uma Demolei Bahia, assim, realmente vindo de gestões de excelência, mas também uma questão de respeito, porque é extremamente desrespeitoso eu pegar um trabalho tão coeso e excluir ele todo só para poder colocar a minha visão. Você tem que ter uma visão institucional das coisas. Você tem que entender que depois de você vem outro. E a partir deste momento, você também tem que deixar a casa mais arrumada. E outra, se você pega a casa arrumada, o que você vai? Pronto, minha casa está arrumada. Mas esse lustre aqui eu vou trocar, eu vou botar um melhor. Essa mesa aqui eu vou trocar. A casa vai continuar arrumada, mas eu vou mudar os móveis. Eles vão ficar móveis melhores, mais arrumados. Então é aquela coisa, eu chegar aqui e falar, não, isso aqui a gente vai segurar, pipipi, pó. Não, a gente já pegou de uma forma excelente. E a gente precisa melhorar. Então meu foco vai ser sempre em aumentar a qualidade. Nunca em manter. Porque manter é muito fácil você perder a mão. É isso mesmo. Eu queria fazer uma contribuição disso que o Gustavo falou, achei muito interessante, porque tem a ver com algo que eu disse ontem na eleição do capítulo Sudoeste. Pode chamar de nerd, se for preciso, mas eu vou trazer uma referência aqui. No anime Naruto, existe a configuração da Aldeia da Folha. Que a Aldeia da Folha é um país, é uma organização. E quem preside a Aldeia da Folha é o Hokage. O Hokage é aquele que as pessoas acreditam ser o ninja mais forte da aldeia, aquele que tem a possibilidade de liderar, de guiar as pessoas e de trazer a paz e o progresso. Mas o Hokage, ele é uma figura muito mais do que só um governante, porque eles são lembrados, o primeiro Hokage, o segundo Hokage, o terceiro Hokage. E eu acho que dentro da funcionalidade da Ordem Demolei, isso é sensacional, porque se você é mestre conselheiro do seu capítulo, as pessoas acreditam que você é o ninja mais forte. Se você é mestre conselheiro regional da sua salaria, as pessoas da Sofex acreditam que você é o cara mais forte. E se você é mestre conselheiro estadual da Bahia, a mesma coisa. E essa questão de continuidade do trabalho, de, tipo assim, pegar o legado de quem teve antes de você, e não necessariamente seguir, não necessariamente copiar, e não necessariamente fazer tudo diferente porque, igual você falou, quero fazer do meu jeito. Mas trazer a sua identidade. Porque se não fosse a gestão do Kakashi, o Naruto não teria a mesma possibilidade de trabalho. E pra gente isso se aplica de uma forma muito grande, tendo em vista que a gente trabalha não só com coisas administrativas, não só com fazer uma iniciação, não só com fazer uma fundação de capítulo e essas coisas, mas a gente trabalha com emocional, a gente trabalha com espiritualidade. Então, toda essa carga emocional de dar continuidade a algo que é bonito, de trazer um sentimento de pertencimento e de... acho que não tem outra palavra, de um legado. Isso é muito lindo na Demolei Bahia e muito lindo, assim, na nossa história, sabe? Aproveitando o gancho que foi trazido aqui de gestões estaduais, queria fazer uma pergunta. Vocês dois que já foram estaduais, Raposo, a gente conversa daqui a pouco. E eu queria saber de vocês, quando que aconteceu esse start de vocês falarem, nossa, agora eu quero ser mestre conselheiro estadual. Por que isso surgiu? E também eu gostaria de saber, que sempre são histórias muito curiosas, como foi o processo de campanha mesmo, porque a gente sabe que pode haver muitos momentos turbulentos ali. E pra Gustavo nem tanto. Traz mais café! Então eu queria saber dessa parte de vocês. Para complementar a pergunta dele, você já foi para muito lugar do Brasil. Queria que você dissesse, além de tudo, qual a diferença da Bahia pro resto do Brasil em questão de campanha. E por que a gente se difere assim. Importante. Que eu sei que a gente Vamos tem lá. uma diferença aí. Vamos lá, É muito vamos lá. difícil, hein? Sandes, acho que
o start assim que acontece, né? Isso aqui é um papo interessante para quem está nos acompanhando aí. Até para quem pensa em ser um dia mais quem pensa, né? Então, fiquem ligados. O start, eu acho que não acontece, tipo assim, agora tô aqui sentado, pô, quero. Acredito que não. Acho que acontece muito no processo de inspiração, você vê outras pessoas e aí você se inspira naquelas pessoas, essa é uma vertente. Existe também a vertente de você, tipo assim, estar em uma realidade e aí você conhece que existe uma estrutura e que nessa realidade que você está, essa estrutura não lhe atende. Então, poxa, eu preciso chegar lá para que não só a minha realidade, mas aqui a realidade de outras pessoas sejam atendidas com base no bom trabalho que eu faço nessa estrutura, também é uma outra vertente. E o processo assim, de candidatura, né? Para o cara que quer ser candidato a mestre conselheiro regional, mestre conselheiro estadual, mestre conselheiro nacional, qualquer função dentro da Ordem Demolei. Eu digo isso para qualquer um. Então quem está me acompanhando aqui já deve ter me visto falar isso. Existe o que eu chamo de requisitos. Então você, para ter sido eleito mestre conselheiro regional do Itá, você precisou ter mais de 16 anos, morar na região, ter sido mestre conselheiro no capítulo da Bahia, ser demolei ativo. Esses são os requisitos. Vários demoleis conseguem ter esses requisitos que você teve para poder se candidatar. Entretanto, além dos requisitos, existe o que eu chamo de credenciais. É o que vai lhe credenciando, é o que vai lhe construindo para que você consiga chegar nessas funções. E o que são essas credenciais? Nada mais, nada menos que o trabalho e a dedicação. É o trabalho que você coloca, o amor que você coloca nas coisas. Isso tem que acontecer, vejo eu, que de forma natural. Então, é uma questão de sempre passo de cada vez. Você está sendo mestre conselheiro, foco na gestão de mestre conselheiro. O que vier depois disso, dentro do sistema da ordem, vai ser consequência. Você tem sido bom mestre conselheiro regional, você tem participado do Gabinete Estadual da Bahia, na função de secretário, auxiliando mestres conselheiros estaduais, e pretende dar outro passo, vai ser também uma questão de consequência. É nesse caminho que você vai construindo as credenciais, né? E dentro desse processo, fui sempre pensando, né, em dar um passo ali de cada vez, até porque eu presencio isso bastante, né, Gustavo? Aqueles que dão os passos maiores que as pernas, ou, por exemplo, que é o primeiro a se apontar assim, vai ser o primeiro a tomar a flechada, vai ser o primeiro a virar o alvo. Ou pior, que enxergam nos cargos uma escadinha. Exatamente. Porque eu fui mestre conselheiro, eu vou ser regional. Porque eu fui regional, eu vou ser estadual. Isso acontece. Isso acontece até com uma certa frequência. Mas aquele cara que consegue construir uma história ali, o que eu chamo de... Tio Murilo falou isso pra mim no congresso do Piauí, o storytelling. Então, por exemplo, na Bahia a gente vai ter vários exemplos assim, de storytelling, do cara que veio dali e aí ele teve essa história aqui porque ele já construiu isso aqui por causa disso, que ele teve uma vivência na vida dele por causa disso. É o storytelling das pessoas, né? Esse é o processo. Então, os requisitos e as credenciais para tudo, né? Então, vai ser um processo de consequência, não de trampolim de escada. Agora, como acontece um processo de candidatura, né? Como isso vai ganhando força e como isso vai sendo construído, primeiro tem que partir de um pensamento, né? E aí, se você tem esse pensamento, você acredita que você pode chegar lá, não para chegar e não para ser o diferente, mas para fazer a diferença na vida de outras pessoas, que eu acho que esse é o grande dom que essas pessoas, a grande missão, na verdade, que essas pessoas que possuem as funções de liderança da Ordem Demolei é fazer a diferença na vida das pessoas. Estar ali no capítulo, conversar com o garoto e lembrar da fala, da instalação no Betel que o cara disse para ele na instalação dele de mestre conselheiro. É fazer a diferença na vida das pessoas. Mas isso tem que partir, obviamente, do querer e você ter essas credenciais e você conseguir... que essas credenciais que você conseguiu construir, que as outras pessoas também estejam observando, né? Que as outras pessoas também estejam compartilhando e que isso vai se criando uma corrente de inspiração. Então você vai ser o que eu chamo de ser chamado para aquilo. Vai criar um processo de ser chamado. Olha, nesse contexto que a gente está avançando, o cara neste momento é você. Então você é chamado para aquilo, né? E aí, obviamente, insere toda a questão do processo político que acontece, né? E aí, eu costumo dizer isso sempre. Nos últimos anos no Brasil, a gente teve um processo de demonização da política. Como a política não servisse
para nada, como a política fosse feita para as coisas ruins, mas não é verdade, de certa forma. Até existem os casos que infelizmente são assim. Mas a política, e principalmente na fraternidade como a gente é, que é a Ordem Demolei, ela é feita a todo instante. Isso aqui que a gente está fazendo é política. Política é quando você tem duas pessoas dialogando numa causa, num propósito, num sentido, com concordância e discordâncias, né? E o diálogo ele vai acontecer sempre na pausa, quando você tem a oportunidade de ouvir o outro. Que é quando você faz a pausa para poder ouvir. Aí esse é o verdadeiro diálogo. Papo de político. É, papo de política. E aí você vai construindo, né, sua caminhada, você vai conhecendo outras pessoas de outros capítulos e com isso você vai entendendo a realidade de outras pessoas de outros capítulos. Você descobre que a sua realidade que você iniciou lá no capítulo não é a mesma do capítulo lá do norte da Bahia, lá do extremo sul, lá da capital. E vai construindo essa rede de pessoas que vai vendo em você esse chamado. E aí, velho, quando você consegue construir isso com verdade, propósito, identidade, coerência principalmente, do que você fala, naquilo que você prega, naquilo que você é, de fato age, não tem, de certa forma, outro caminho, né? E é basicamente esse processo. Agora, o processo das candidaturas, né? Acho que o Gustavo vai falar também, e aí é algo que envolve várias complexidades, né? Envolve sonhos, envolve desejos, porque é uma ordem para diversos garotos, então diversos garotos. Existe uma fala muito bonita de Tio Antônio, que ele fala mais ou menos o seguinte, que nenhum Demolei é obrigado a querer, velho, ser mestre conselheiro. Você não inicia jurando, eu juro ser mestre conselheiro do capítulo. Nenhum Demolei é obrigado a querer estar ali naquelas posições, mas a ninguém é retirado o direito de sonhar. Então, se você tem esse direito de poder sonhar, de querer, você vai construindo, sempre com honestidade, com transparência, pautado nos princípios da ordem. Exatamente. O que o Isney falou é referente à visão do cara que vai se tornar candidato. Né? Mas aí que tá, eu vou apresentar aqui a visão das pessoas que o enxergam como candidato. Então, eu tenho claro na memória, Combó de Porto Seguro, a chapa de Isney foi eleita, e aí após a instalação eu tô voltando pro quarto, um grupo de 5 tios me chama e fala, você é o próximo, né? E aí você fica, eu sou o próximo, mas você não sabe como responder, você não sabe se deve responder, mas você sabe que a partir daquele momento, seu nome tá na boca de todo mundo, e tá todo mundo enxergando você como um dos nomes para estar ali, e para as pessoas te enxergarem daquele jeito, é toda uma construção. Como a gente falou, é excelência por consequência. Então a gente teve que trabalhar muito, a gente teve que fazer muitos projetos, a gente teve que virar muitas noites, sacrificar muitas coisas para poder ser enxergado. É o primeiro ponto. A gente sacrifica anos, né, em prol disso para poder ser enxergado, e não é que a gente se forçou aquilo. A gente foi fazendo porque é gostoso, é divertido, é legal, meus amigos estão ali, e aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, é igual filme de terror. Você entra num corredor e a porta atrás de você fecha. E aí só dá pra você ir pra frente. E você continua. E vai indo, e quando você vê, você já tá ali. E aí você faz a escolha. Não, agora vai ser eu. Ou você faz a escolha, não é pra mim. Tem as pessoas que não esperam entrar no corredor e aí acaba tendo a porta de saída fechada e ficam presas naquele limbo ali. Às vezes por causa de ego, às vezes por causa de pressa, de não entender que é um processo. Todo esse processo que a gente está falando aqui é muito longo e às vezes até mesmo é exaustivo. Quantos choros silenciosos eu e o Whitney não tivemos, do tipo assim, um não pode surtar, que senão o outro vai surtar também, entendeu? Da gente ficar tipo assim, não, a gente tem que fingir que tá tudo... O Whitney, eu tenho que fingir que tá tudo bem pra Gustavo. E eu, tenho que fingir que tá tudo bem pra Whitney. E acho que cabe contar uma história muito importante. Várias, mas... madrugada da sexta-feira do Combode de Porto Seguro. O Whitney já tinha pegado a estrada de Caeté, eu tava em casa ainda, não consegui dormir, óbvio. E aí eu abri a nossa planilha de votos. Aí eu comecei a mexer na matemática mais absurda. A matemática mais absurda. Aí eu comecei a mexer na planilha, comecei a mudar uns votos lá, que eu não sabia se a gente ia ter. Aí deu uma diferença de um voto.
Aí eu mandei mensagem pra Whitney, mano, a gente vai ganhar por 1 voto. E a mensagem não chegou. E aquela crise de ansiedade, eu mandei mensagem pra um tio, que eu não vou poder citar o nome aqui, mas é um tio que foi extremamente importante pra gente. Mandei mensagem pra ele, 4 horas da manhã, tio, a gente vai ganhar por 1 voto. Aí esse tio, na mesma hora, me ligou. Eu tô indo deixar o menino ali no ponto de ônibus, mas daqui 30 minutos eu chego em casa. 15 minutos depois, esse tio me ligou. E aí, como é que você tá? E não sei o quê. E que eu tô preocupado, e que eu queria ir pra esse congresso, porque eu vou ter um concurso amanhã e não vou poder ir, mas não sei o quê. Eu ali, tio, eu fiz as contas aqui, a gente vai ganhar por 1 voto. Porque eu mudei isso, isso e isso. Ele, rapaz, vocês têm que ver um avanço, vocês têm que ver um ônibus, a gente vai correr atrás disso. Isso na madrugada. Quando deu 5 da manhã, eu acordei meus pais, que eles foram pro comboio de Porto Seguro. Falei, vamos acordar, que a gente tem que pegar a estrada. E a ansiedade ali tremendo. Um pouco antes da eleição, a gente tá ali protocolando a galera, né? E aí a gente toma vários sustos. Cadê fulano? Ah, fulano foi dar uma volta na praia. Nossa! Cadê o nome do indivíduo desse indivíduo? Cadê o tio tal? O tio tal tá preso no quarto. Então, um pouco antes da eleição, eu subi pro meu quarto. Na minha mochila até hoje tem um texto de Nossa Senhora. Eu peguei o texto de Nossa Senhora, ajoelhei no chão e falei, Nossa Senhora, dá só essa vitória pra gente. Só essa. Eu só peço essa. Peguei o texto na mão, apertei, desci. A gente se reúne ali. E tem a notícia que nós fomos eleitos com essa diferença de 1 voto. E assim, foi um dia extremamente, né, histérico. E eu não, infelizmente, eu não tenho a memória do anúncio da nossa vitória. Nossa, essa eu tenho, perfeitinho assim. Não, eu não tenho, eu tava tão Eu tenho também, ansioso, eu tenho essa memória. tão nervoso, tão clemente a Deus, que eu não lembro de Tio Ari dando o resultado da eleição. Eu tenho esse corte nesse momento. Só antes de Whitney falar, uma coisa que acho que muitos não sabem, que é uma história até que até pouco tempo era proibida. Vocês sabem onde é que veio esse 1 voto de diferença? Ou melhor, 2 votos de diferença? Bom, fica aí. Se Whitney Não, vamos chegar lá, porque isso é importante. Porque, poxa, participei desse processo todo, pude caminhar ali e entender mais ou menos como funciona, né? E a gente tá falando de estado grande, né? A gente tá falando do estado da Bahia. Então a gente pega aí lá de Itamaraju, no extremo sul, até o extremo norte, Paulo Afonso, para você atravessar isso aí. Na Europa você já teria atravessado 4 países, né? E num processo democrático, no caso das eleições estaduais aqui, onde naquela ocasião daquela eleição era necessário que estivesse ali presencialmente, né? A gente sabe que a geografia, as distâncias vão dificultar que certas pessoas vão, não só para o Congresso, mas para poder representar os seus capítulos com os votos, né? E, de certa forma, foi o que acabou acontecendo, né? A gente teve, né? Na verdade, a Demolei Bahia teve muitos capítulos que, infelizmente, não puderam votar, né? Por diversas circunstâncias, a questão da inscrição, da distância e tudo mais. E que bom, né? Isso já era um debate na época, já era uma pauta na época, inclusive, no final da minha gestão como estadual, apresentei essa alteração no Estatuto da Demolei Bahia para que os capítulos e as eleições estaduais ocorram de forma virtual, de forma online, né, na plataforma no CISDM, assim como acontece as eleições do Gabinete Nacional e do Supremo Conselho. E isso, de certa forma, facilita muito, porque a gente vai ter agora eleições cada vez mais representativas, cada vez mais democráticas, onde todos os capítulos possam votar, onde todos os mestres conselheiros possam votar. E, tipo assim, dessas eleições, dessa eleição especificamente a minha, tem várias histórias assim, mas eu acho que uma que mais me tocou mesmo foi de um mestre conselheiro, que ele era de uma cidade muito longe, onde foi o combate, foi Porto Seguro. E a gente conversava bastante e tudo mais, ele sempre conversou comigo, a gente basicamente cresceu junto assim, nessa vivência, como a gente estava falando aqui de Ordem Demolei. E ele triste me ligou, chorando, falando que não ia poder ir pro Combode e tudo mais, não ia poder ter essa experiência do Combode, que foi maravilhoso, né, em Porto Seguro, mas também que não ia poder votar, para fazer parte da Assembleia. Não só votar no gabinete estadual, nos novos MCS, naquela época nos novos GMS, mas de tomar as decisões importantes da Demolei Bahia. E aí a gente percebe isso, o quanto isso impacta, né? Pode impactar as eleições. E agora a gente teve as eleições virtuais, tudo mais, um processo muito mais
democrático. São várias histórias dessas eleições, né? Além dessa que eu citei, tem uma também muito interessante, que foi quando a gente foi para a Feira de Santana. No dia... Foi a primeira vitória. Sim, Vitória. foi a última semana assim, das eleições. E eu lembro que foi no dia 1º de maio, dia do trabalho. Uma quarta-feira. Feriado, quarta-feira. De manhã, a gente baixa pra Feira de Santana, porque o capítulo ia fazer a votação para ver quem é que eles iam votar. Eu cheguei às 3 da manhã em feira, fiquei na rodoviária até 5, esperando o Whitney. De lá a gente foi pro local de hospedagem e assim, o cu no ponto. Sim. Sim. E aí... Mas Vai deixar. Agora... Eu gosto disso, moço. na verdade, no e cru do que a gente passou. Poxa, Momento histórico. participação, a gente quer estar presente, quer mostrar nosso projeto, né? Pro capítulo, vai ter escolha, a gente quer estar lá, porque a gente quer fazer parte desse momento. E nós fomos, né? E aí foi algo muito acirrado e tal, a gente conseguiu sair ali com o voto do capítulo, né? E dali, era 1º de maio, Combode foi no dia 2, 3 e 4 de maio. Naquele mesmo dia também foi o debate entre as duas candidaturas. E de Feira de Santana a gente foi para Jequié, da casa de Gustavo. Então eu participei do debate na casa de Gustavo. Naquela madrugada, de uma quinta para sexta, a sexta já era o Combode. Nas primeiras horas de sexta-feira eu estava em Jequié, para pegar um ônibus de tarde, na verdade de quarta para quinta, né? Para pegar um ônibus quinta de noite para sexta chegar em Porto. Na quinta de madrugada, subo para Vitória da Conquista para poder pegar o ônibus para voltar para Caetité, para chegar lá 2 da tarde para pegar o ônibus 6 da noite para voltar para Porto Seguro. E nesse processo todo, a eleição rolando, você dentro do ônibus, às vezes sem sinal e tendo que coordenar as coisas e tudo mais. Eu lembro que um desses ônibus até quebrou no meio do caminho. E aí eu tive que parar assim no meio da Rio Bahia aqui em Conquista para poder organizar o foldenzinho no Photoshop. E o mundo acabando, e eu falei, mas acho que foi um momento ali da minha vida, que daquela eleição em si, que eu acho que eu entreguei tanto para Deus, assim, da questão toda, de todo o processo ali, mas eu entreguei tanto para Deus, assim, tudo que a gente estava construindo e tudo mais, as ideias, que eu não conseguia sair dali com outro resultado por tudo que a gente conseguiu construir, sabe? E eu lembro de várias vezes que a gente conversou, várias vezes que a gente dialogou e ligações e resolve isso, tudo aqui. Mas o que é importante sintetizar de tudo isso é que, além desse contexto, olhando para trás hoje eu entendo o quanto esse processo me fortaleceu enquanto pessoa, né? Quanto esse processo que foi árduo, difícil, né? Para ambas as chapas, acredito que fortaleceu ambos os lados também, de maturidade, responsabilidade, de casca mesmo para a vida, né? Poxa, você novo, enfrentar um processo eleitoral, quase para quem quer entender mais ou menos, quase uma candidatura para governador do estado, né? Então é uma responsabilidade muito grande, tá viajando e tudo mais, enquanto isso criou uma casca, criou um amadurecimento, né? E com isso eu consegui aprender muito. Tudo, praticamente toda semana eu lembro de algum caso daquela eleição, daquele momento ali que eu vivi, tipo assim, poxa, graças a Deus que as coisas foram se desenhando e tudo mais. E para poder finalizar essa resposta, né? Dizer o qual a ordem é incrível. A gente tinha ali uma candidatura entre irmãos, né? Os irmãos ali, tanto de uma chapa, tanto da outra, divulgando seus projetos, suas ideias. E após o resultado, a gente viu uma outra perspectiva de Demoler Bahia, né? Primeiro, a Demoler Bahia mais próxima entre as oficialarias, que foi um projeto que a gente procurou propor, né? De maior integração, onde o estadual estivesse nas 14 regiões, acredito que o Gustavo vai fazer isso também, mas principalmente de como essa Ordem Demoler, que constrói essa fraternidade de jovens, que após um resultado negativo ou positivo, nunca se cria uma rixa, uma briga, muito pelo contrário. Aqueles que estavam ali naquele processo disputando contra a gente, no final da nossa gestão no Combode, estava trabalhando junto com a gente, né, para poder fazer o quê? O que ambos prometeram, o que ambos pediram para Demoler Bahia, que era trabalhar em prol do Estado. E garotos da outra chapa que entraram no gabinete depois. Exatamente. Tanto por nomeação direta como no processo seletivo, fizeram parte da estrutura oficial da Unidos pela Bahia. Exatamente. E principalmente, acho que isso é importante dizer, porque pode ser eleito por um voto. E aqui você tem um momento de decisão. Liderança, liderar e escolher. E aí, você quer ser lembrado pelo quê? Pelo estadual ganhou por um voto?
ou pelo estadual, quem andou a Bahia, que conseguiu ajudar ali. Então a gente, eu e Edmilson, né, um abraço para Edmilson também, a gente procurou fazer essa escolha, buscar, tentar ser lembrado pelo trabalho que a gente poderia construir, né? E quando a gente olha para um capítulo, num processo eleitoral, principalmente depois, e ainda mais onde mais ou menos os votos são mapeados, para mim, pouco interessa se o mestre conselheiro votou em mim ou não, se me apoiou ou não, se apoiou a outra chapa ou não. Para mim, interessa se o cara é Demolei, se é Demolei Bahia. E se lá tem 7 virtudes acesas para trabalhar junto conosco num projeto de Estado. E aí não é mais um projeto de Whitney, não é um projeto de Gustavo, é um projeto de Estado, de Demolei Bahia. E eu acho que esses sucessos que a Demolei Bahia vem caminhando, né? Da maturidade política, do crescimento político, né? E agora, mais do que nunca, assim, vejo eu, da maior integração entre as oficialarias. E isso foi tudo em parte desse processo também. Essa visão que o Whitney traz sobre a união, foi ele que me despertou, né? Antes da Unidos pela Bahia, eu tinha mais essa visão um pouco rachada, né? Mas o Whitney trouxe essa visão desde o processo de campanha dele e tal, no dia que eu recebi o meu livreto, você tava, e a gente foi conversando muito de conquista até de que é sobre isso, sobre esse processo. E por isso que eu te admiro tanto, velho. E por isso que eu, tipo assim, a gente fala direto, né, que o Whitney foi um cara surreal. A Unidos pela Bahia foi um movimento extremamente... Véi, foi incrível. E isso que eu não vivi como Demolei ativo. Eu tava mais pelos bastidores e tal. Imagino que quem viveu lá dentro como Demolei ativo, sendo mestre conselheiro, pôde viver muito mais intensamente isso. E por isso que eu desejo apoiar tanto o Gustavo para que ele faça tão bem quanto você. Não na questão de comparação que a gente falou antes, mas no sentido do trabalho de se seguir para melhor ainda. Para que o povo não apenas de um ano, que foi excepcional, mas tem de 2, 3, 4, 5 anos que vão ser sensacionais. E puxando ainda de tu, a gente está falando de chapa, de campanha, acabou de ser eleito o novo Gabinete Nacional, que você está como coordenador da CNE Capítulos? Sim, da CNE Capítulos. E justamente sobre isso que eu queria puxar. A gente tem nesse plano de gestão um novo projeto para a CNE. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu estou com muita dúvidas e expectativa agora que eu vou ser preceptor, né? Tô querendo saber como é que vai funcionar isso. Se você puder dar uma explicada aí, você que está como coordenador de uma das CNEs. Sim, vamos lá. É importante esse papo aqui agora, que envolve a CNEs, né? E a CNEs é o principal programa de atividades, eu não costumo utilizar o termo campanha, mas é o principal programa de atividade da Ordem Demolei, que norteia ali os capítulos. O que a gente se tem hoje, no panorama que a gente se tem hoje nos capítulos, né? E aí, quando eu falo CNE, eu digo para todas as CNEs. Nós temos ali a lista, né, de atividades dos dias obrigatórios, idealizados pelo Sherman, as atividades que o capítulo se propõe a fazer. E você executa as atividades, realiza, você pode fazer muito bem feito e concluir, tipo assim, poxa, você foi um cara excelente, fora da média, concluiu o projeto. Da mesma forma também, que infelizmente, até mesmo também pela questão de um contexto, de como o capítulo está, talvez você quer fazer algo além, mas você não consegue porque o capítulo, no momento, não lhe possibilita isso. Aí você vai trabalhar para poder estruturar o capítulo, né? Mas você pode concluir também, talvez não fazendo a excelência que se espera, porque o nome da campanha é Campanha Nacional de Incentivo à Excelência. Então a gente não pode nunca incentivar que no Dia dos Pais o capítulo faça publicação, Feliz Dia dos Pais no Instagram do capítulo no último dia do prazo. Não é isso que Frank Sherman pensou. Quando ele falou Dia dos Pais, ele pensou em algo que envolvesse ele mesmo, a questão da paternidade e de como transformar isso na vida das pessoas. Então não é fazer por fazer, né? E aí o que entra nessa nova CNE, proposta agora pelo próprio Gabinete Nacional, Nobreza de Propósitos? Primeiro, existe a CNE e o CRN, né, que é o Certificado de Referência Nacional que premia os melhores capítulos, castelos, priorados, gabinetes, e agora vai ter também um CRN para oficiarias, para regiões, né, projeto inédito. Tanto a CNE quanto o CRN serão, de certa forma, projetos unificados. Por quê? Porque não faz sentido o capítulo conquistense, o capítulo caetitense, o capítulo sudoeste, Piauí, concluírem, na verdade, serem ranqueados CRN Ouro e não concluírem a CNE. Se a gente não conseguiu fazer o básico, não tem como esse capítulo ser premiado como o melhor do Brasil. Então, aí é um primeiro ponto. Para que você participe do CRN, seu capítulo terá que concluir a CNE.
E agora que entra a grande novidade da CNE, que não é só mais concluir. Obviamente, as atividades elas vão continuar como conclusão. Você enviou todas, realizou todas, você conclui. Mas agora entra o que eu chamo de verdadeiro incentivo à excelência, que é a criação dos selos. Selos ouro, prata e bronze. Ou seja, as atividades que você enviar para a CNE, a partir de agora, todas elas serão avaliadas. Se a atividade foi boa, média ou foi ruim. Se você fez por fazer ou porque as circunstâncias e tudo mais. Então agora a gente vai ter um parâmetro para saber se das 300 CNEs do Brasil, quais foram verdadeiras mesmo. Qual que a gente pode bater no peito e falar, não, essa CNE aqui é de fato para alguém com serviço meritório. Então, vai funcionar basicamente dessa forma, né? Com selos de certificação. Cada atividade vai ser pontuada e os capítulos, no final da campanha que concluíram, vão receber o certificado da campanha com selo ouro, prata ou bronze. E aí, com o tempo, a gente espera, né, que se crie uma cultura, por exemplo, onde se busque cada vez mais a excelência. Por exemplo, você é mestre conselheiro. Você está na instalação, você está entregando o cargo, na verdade, para o próximo mestre conselheiro. E aí, na sua instalação, você recebe ali o selo da sua gestão, um selo ouro, poxa, ali já tem algo diferente. Porque agora a gente vai conseguir identificar nas atividades o que foi bem feito, o que foi mais ou menos. Se você recebe o selo bronze, opa, aqui já tem um sinal de alerta. Então vai se criar com o tempo uma certa cobrança para que as atividades sejam melhores bem feitas, porque elas vão ser avaliadas com critérios de atividades e tudo isso integrado. Então agora não basta mais você concluir a CNE, agora você tem que ser concluinte ouro, para você mostrar o padrão de excelência do seu capítulo e isso virar um ciclo, né? E aí as pontuações de todas as atividades da CNE vão estar dentro do CRN. Então, se um capítulo participa fortemente da CNE, com boas atividades na CNE, vai estar bem pontuado no CRN. Isso serve para todas as campanhas. Então, esse que é o verdadeiro selo de incentivo, é o que a gente vai buscar para incentivar, para fazer com que cada mestre conselheiro busque o melhor. A gente quer que cada mestre conselheiro faça as melhores atividades. A gente quer que cada mestre conselheiro do Brasil seja selo ouro. E vai ter a diferenciação no Minha Vida Demolei também. Então, por exemplo, o cara quer ser agora mestre conselheiro regional. Poxa, vou botar meu currículo lá, minha campanha, minha gestão, no caso, foi ali com selo bronze. E aí, como é que a região vai encarar isso agora? Então, vai ser novos debates que a Ordem Demolei brasileira vão agora acompanhar. Como é que foi a sua gestão? Eu sei que você concluiu a CNE, mas como é que foi a gestão? Aí os selos vêm nesse sentido, para incentivar, de fato, e vai mudar o credenciamento que a gente falou lá no início daqueles que querem galgar cargos ainda maiores. Exatamente. Porque agora não basta concluir. Eu sou concluinte da CNE, os 3 aqui, né? Os 4 aqui, né? Os 5, né? 5. Mas e aí agora que a gente vai dividir... Você não concluiu a CNE. Mas CRE é ouro. CRE é o Ouro. E Priorato prata. E para ficar registrado, formado no NCF, prata. Verdade. Então todo mundo aqui concluiu a CNE. Agora a gente vai dividir o jogo do trigo. Quem é que foi aqui que brocou o CNE selo ouro? É isso que a gente vai buscar nesse novo projeto, que vai ser bem divulgado. A gente vai precisar dos apoios dos gabinetes estaduais do Brasil todo para poder divulgar isso aí. Mas a ideia bacana, nova e inovadora, que a gente tem certeza que bem difundida vai dar certo. Quando eu li o plano, eu achei, tipo assim, diferente. Tô ansioso, acho que vai ser maneiro isso aí. Vai ser diferente. Vai ser massa. Maneiro. Isso é interessante. Então, bora lá aproveitar o gancho e falando sobre essa questão de excelência, que é fazer um bom trabalho e fazer bem feito, seguindo uma padronização, a pedagogia que a Ordem Demolei nos proporciona através das campanhas, que tem que ficar bem claro e desmistificar isso. Não é uma gincana. É um termômetro de todas as ações que são focadas, estudadas. Existe uma pedagogia de trabalho, de direcionamento dentro dos capítulos, que é a única forma de, como é que se diz, de ter a certeza da participação dos indivíduos, que são os diversos capítulos que a gente tem pela Bahia, é a conclusão dessas campanhas. A gente passou por um processo, na última gestão de Rafoso, de uma verdadeira reestruturação dentro da nossa salaria. Desde o trabalho em si, como a gente coordenou, a mudança da identidade, porque a gente vem sendo usurpado dentro da Ordem Demolei, com a apropriação pelo crime organizado, por tudo isso, essa coisa paralela, pela questão dos símbolos que a gente adota como identidade, como fortalecimento. Gestos, né? Nossa cultura.
Então a gente teve que mudar a nossa cultura. A terceira hostalaria, em vez de ser a 3, como a gente fazia referência onde somos a 3. Então, qual a visão de vocês que andam pela Bahia, que tiveram oportunidade de conhecer outras regiões, tudo? Qual é o olhar que as outras hostalarias têm para a terceira hostalaria? E aí, Gustavo, quer responder isso daí? Essa eu vou começar respondendo. Hoje, a terceira... Isso é volátil, é uma balança. Hoje está assim, daqui a um ano pode não ser assim. No passado não foi assim. Mas hoje, a terceira oficialaria, ela é o nêmesis da Demolei Bahia. Então, ao mesmo tempo, o que as outras regiões se inspiram, mas é o que as outras regiões querem bater. Então, mas é uma competição saudável. Isso que eu tô falando aqui é tudo muito bem saudável. Mas é aquele negócio de encontrar no congresso e falar: vocês de novo, a gente vai bater vocês, a gente vai superar vocês. E isso é bom pra Demolei Bahia. Eu, como mestre conselheiro estadual, fico feliz. Porque eu sei que os projetos vão ter engajamento. Porque a terceira vai estar lá representando firme e forte e as outras oficiais... Não, a gente tem que colocar nosso espaço aqui também. Até chegar um momento que o outra oficialaria vai entrar nesse espaço e aí vai ser o momento da terceira pegar... Não, a gente vai voltar e vai pegar o que é nosso. Então hoje e esses nêmesis eles vão trocando, né? No momento foi a 10ª oficialaria, em outro momento foi a 8ª. Então eu lembro até hoje da corrida que eu e o Whitney tivemos na CRE Ofex. Verdade. Eu ali tentando passar a 8ª oficialaria o tempo todo, Rafoso que corrigia as atividades na época, e quando eu passava a 8ª, vinha mais uma série de atividades e a gente ficava em segundo lugar. Isso é muito importante. Então hoje a terceira oficialaria, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é de continuar sendo espelho. É verdade. E é isso que vocês não podem perder. O pódio, os títulos e tudo mais, isso é volátil. Agora, essa questão de ser espelho, vocês não podem deixar de ter. É uma questão de responsabilidade que vocês têm com a Demolei Bahia. É o que eu digo nos conclaves de líderes que a gente prepara para os meus conselheiros, pelo menos os 2 que eu participei como estadual, é a questão... Vamos lá, a gente tem as campanhas, né? O que são as campanhas? São os índices de excelência, os indicadores, para a gente saber se a gente está caminhando no caminho certo, que a gente não pode deixar solto e acreditar na nossa cabeça que está tudo andando. Para que a gente tenha isso visivelmente, a gente precisa ver aqui e analisar os resultados, né? Então são os índices. Então não tem, até falo isso lá, não se gerencia o que não se mede, a gente não consegue medir também o que a gente não gerencia. Então as campanhas surgem nesse sentido. E eu costumo dizer que as campanhas CNEs, CREs, CRNs, se você faz um trabalho bem feito, se a terceira oficialaria é uma região enquanto unidade, onde os capítulos se abraçam, onde tem projetos como este, onde os capítulos se visitam, onde o mestre conselheiro regional está presente, onde o oficial executivo está presente, tem a presença maçônica da liderança adulta, a presença entre a liderança dos demolês entre a liderança juvenil. Se tudo está funcionando, por que não mostrar isso, evidenciando isso dentro dos projetos, que são esses índices de excelência? É o que eu chamo então de excelência por consequência. Vocês fazerem este trabalho bem feito, a terceira fazer, qualquer região da Bahia fazer, a consequência disso vai ser no Combode. A terceira lá, nos diversos resultados que obteve, né? Por quê? Porque aquilo ali foi uma consequência de um trabalho construído ao longo do último ano, ao longo dos últimos anos, para que aquilo ali acontecesse, fosse materializado através daqueles resultados. Então é o que eu chamo sempre, né? De excelência por consequência. E não buscar a campanha como o fim final. O fim final é o importante, que é fazer a coisa acontecer. E a consequência de fazer a coisa acontecer vai ser os resultados. Vai ser o CRE Ouro, vai ser os diversos resultados que a terceira conseguiu alcançar. Então hoje o papel da terceira é esse, de responsabilidade, de saber que é hoje a região espelho, que é a região que a galera vai se inspirar. Prova disso o Elode. Eu vi agora que uma oficialaria... A primeira oficialaria vai ter o Elode, a 7ª oficialaria vai ter um Elode, mas isso começou na Demolei Bahia, aqui na terceira. Aqui na terceira. Então, quanto mais você se coloca na posição de espelho, mais é necessário que você continue sendo esse espelho para que você nunca perca esse ponto de referência. Vamos fazer em escopo menor? O próprio priorado da terceira, Novos Calos da Fraternidade, lançam, se eu não me engano, semanalmente, frases, né? O priorado da 14ª começou a fazer também. E eles pediram opinião para Redson para poder começarem a fazer. Então não é uma questão de copiar, é uma questão de se inspirar e colocar dentro da realidade daquela oficialaria.
Então hoje vocês são inspiração para os garotos e devem permanecer assim, porque os títulos e prêmios são voláteis, né? Vão ter que se acostumar. Como de contribuição disso daí, a gente já aproveita o spoiler aí e lança a jornada ritualística aí, que a gente está lançando um projeto de um acampamento aí, um final de semana imersivo, totalmente voltado para a ritualística dentro dos capítulos. Bacana demais. Massa. E aí, qual vai ser o resultado disso? Além, lá no final dos projetos, o principal, o mais importante, buscar a excelência ritualística dos Demolei da terceira. Isso é o mais importante. E é a terceira no topo, não posso deixar de falar. Exatamente. Pegando um ponto, fugindo dessa parte mais ordem Demolei mesmo, falar de uma parada que já falaram antes, do Clube Ágape, e também já falaram da presença dos pais de vocês, que vocês não veem sem. Eu mesmo, quando fui mestre conselheiro, né, o pai de Gustavo, foi peça fundamental na minha gestão para poder estar ajudando ali. Agora aqui na terceira oficialaria vejo a tia Dai, a mãe de Raposo, ajudando em tudo que Essa é possível. braba. Essa é a melhor que temos. O Isney, eu já não sei tanto, não tive esse contato tão forte para saber dessa relação com os pais dele com a ordem. Mas queria que vocês falassem disso um pouco, como é que vocês veem essa importância dos pais na formação de um bom Demolei. Porque eu hoje, com 22 anos, vejo a importância da minha mãe até hoje, quando eu vou participar de alguma coisa do Demolei, que ela está lá presente. Então, como é que vocês veem esses pilares fundamentais? Rapaz, eu não vou falar que não consegue, mas pra pessoa se desenvolver, viver o Demolei de verdade, participar de tudo isso que a gente falou, com o pai, com a mãe, com a família, é muito mais fácil, sabe? Assim, eu sou muito abençoado, primeiramente por ter iniciado na Ordem Demolei, e em segundo lugar, por ter tido a minha mãe todos os momentos em que eu precisava, nos momentos que eu não precisava, mas ela também estava lá para me ajudar, nos momentos que eu não queria que ela estivesse lá, mas ela estava lá, e no final das contas é muito bom, porque a gente fala muito na Ordem Demolei, e eu particularmente gosto muito de falar sobre o amor. Então, tanto que a nossa primeira virtude é o amor filial. Então, seria extremamente difícil viajar com 13, 14, 15 anos de idade para uma cidade que você não tem nenhum parente, se o seu pai e sua mãe não te apoiassem e acreditassem naquilo que você está fazendo. Seria extremamente difícil você passar uma madrugada que você podia estar dormindo, porque no outro dia você tem prova, só que nessa madrugada você está estudando sua fala, porque você quer fazer uma boa cerimônia de iniciação. Sua mãe e seu pai compreender isso. Então, acho que no primeiro ponto, os pais são importantes quando compreendem o que a gente faz, porque é difícil, né? Para quem não conhece e vê o quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente se sacrifica para a Ordem Demolei, pode achar estranho. Então, quando compreende, em segundo passo, quando apoiam, de verdade. Quando ajuda você a decorar uma cerimônia, ou quando quer entender da própria Ordem Demolei, sabe mais de Ordem Demolei do que muito Demolei por aí. Minha mãe é mais Demolei do que muito menino que vai por aí de capa, gravata. Sabe o que é nobre rito, sabe o que é cerimônia de iniciação, sabe? Sabe muita coisa, tem coisa que a gente devia nem saber, ela sabe. Tu tem que decorar a fala em algum lugar. Alguém vai ouvir. Mas não só isso. Eu falo no sentido emocional, de quando a gente tá com problema, quem vai estar lá com a gente é a nossa família. No sentido de estar ali no clube de mães e amigos, sim, fazendo as coisas acontecerem de verdade. Então, eu vou falar que é imprescindível ter esse apoio para conseguir viver assim o máximo da Ordem Demolei, ter a família junto ali. Raposo colocou a questão de Tia Dai, né, do apoio, e Tia Dai é um exemplo assim vivo, né, dessa questão da importância das mães, das tias inseridas nesse ambiente, né? E aí você vê os capítulos que despontam nos projetos nacionais, estaduais, todos eles têm algo em comum: presença de clube de mães que atua, que participa junto, e da grandeza que isso tem para a construção do capítulo e que, de certa forma, forma de forma completa a vivência do membro, né? No meu caso, iniciei na Ordem dos Escudeiros, como eu disse aqui no início, né? Convite do meu tio e tudo mais. Então, minha avó já tinha uma vivência mesmo ativa de clube de mães, de estar com o uniforme do clube de mães, de participar das reuniões, das atividades, das filantropias, né? Então, lá
no capítulo, essa cultura do clube de mães sempre foi muito presente. Então, eu sempre cresci com essa ideia dessa grande importância, né? Então, quando eu iniciei Nós Escudeiros, minha mãe estava lá presente, minha avó estava lá presente. Já essa avó que eu falo já é a mãe da minha mãe, ou seja, era a outra avó, né? E com isso, ela começou, né, a se inteirar também no clube de mães, até que de certo ponto, e aqui é importante a gente citar, às vezes a gente, tipo assim, fala da importância, e aí é o que eu falo da questão da coerência, né? Da gente pregar, da gente fazer o que a gente fala. Então eu não posso estar, enquanto mestre do estadual da Bahia, batendo de porta de capítulo em capítulo, falando da importância do clube de mães, se eu não falo isso para minha própria mãe. Se eu nunca cheguei, tipo assim, falar, olha, mãe, a questão do clube de mães é importante, tudo mais, é um apoio. Então isso é até mesmo um recado para os demolenses também, né? Então eu precisei, dentro dessa jornada, principalmente agora, assim, depois de mestre conselheiro regional para cá, onde eu tive que ficar mais distante das atividades do capítulo, dizer do quão importante é para mim a presença dela no clube de mães, lá em Caetité. E hoje ela está lá, participando das atividades, com o uniforme do clube de mães, meus irmãos também vão, já para inserir naquele ambiente, né? Então, quando se tem atividade, Dia das Mães, vamos. Quando se tem cerimônia pública, mãe, vamos. E é assim que se constrói esse processo. Então, hoje ela está inserida no grupo do clube de mães, participa das atividades. E isso eu peguei inspiração da trajetória de Rafoso e da necessidade da coerência ao que eu pregava, né? A importância do clube de mães. Então, essa é importante também. E também, além da minha mãe, tem o meu pai, né? Meu pai, tanto minha mãe quanto meu pai me deram um apoio assim, sempre fantástico. Eu acho que para quem quer chegar assim, viver diversas vivências dentro da Ordem Demolei, o apoio dos pais é muito importante dentro de casa também, nessa questão toda. E meu pai sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, assim, sempre estar ali junto, perguntando, que conhece também, o pai de Gustavo também conhece, de como é que tá as coisas, de conhecer fulano, que é de tal cidade, que já veio aqui, que já dormiu aqui em casa, nesse apoio da questão das viagens, né? Aquela bênção ali que se tem quando eu saio de casa. Então isso é muito importante para mim. E meu pai conhece também, pesquisa sobre a Demolei, sobre maçonaria, ele é bastante inserido, isso é muito importante. Comigo foi o contrário. Meus pais entenderam a importância da Ordem Demolei na minha vida antes de mim. Então eles me incentivaram a ir no início, porque eu não queria ir, porque como eu falei, eu iniciei muito sozinho. Então eu não via motivo para eu ir, porque eu não conhecia ninguém. E eles não me forçaram, mas assim, foram me colocando no trajeto. Eu iniciei um pouco a contragosto, porque eu achava que era muita responsabilidade pra mim. Olha só, né? Olha só. Achava que era responsabilidade pra mim. E aí, meu pai não foi maçom, muito menos Demolei, mas ele conhecia todo o ciclo maçônico da loja. Porque lá em Piauí, há anos atrás, existia um colégio público patrocinado pela maçonaria. Então, os tios da época colocavam seus filhos, atuais maçons da loja, para estudar lá. E meu pai estudava nesse colégio também. Então, meu pai dormia na fazenda de Edivar Pereira. Então, meu pai sabe quem é Edivar Pereira. Meu pai sabe quem é tio Vaze, que é o primeiro filho do tio Edivar. Sabe quem é tio Edilton, que foi venerável mestre quando eu era mestre conselheiro. Meu pai convivia com essas pessoas, morava de favor com essas pessoas. E anos depois eu me tornei Demolei e ele sabia da importância que era. Eu sempre coloquei uma questão também importante, né? Quando a gente está numa ordem que tem a institucionalidade dela importante, o que eu percebi, detectei durante a trajetória, né? Que muitas mães participam ativamente e que às vezes não estão inseridas no sistema. Que não tem ali... E obviamente a tia, quando está lá no capítulo, ela não faz por isso não. Mas é importante o Demolei dar o devido reconhecimento. Clube de Mães Fantasma, fica ali. Exatamente, é o Clube de Mães Fantasma. Ou, às vezes, aquele que existe de fato, mas não existe no papel. Entende? Então, é importante também a gente inserir as tias dentro do sistema, vamos dizer assim, para que se tornem mesmo, efetivamente, membros da Ordem Demolei. Então, acho que isso é muito importante. O Clube de Mães de Caetité é até interessante. O Clube de Mães de Caetité, ele surge ali junto com o tio Antônio, que hoje é venerável mestre, e ele teve esse acesso à maçonaria por conta do Clube de Mães.
antes dele ser maçom, ele era presidente do clube de mães. A gente chama Clube de Mães, Pais e Amigos. E esse clube de mães é o primeiro da Bahia. É o Clube de Mães, 8ª virtude, número 9. E aí, da importância, né? É o verdadeiro mata da Bahia, é o Clube de Mães Castelo. Clube de Mães, 8ª virtude, número 9. E essa importância, né, de trazer a família para perto é fantástico. Agora eu fico pensando, olha a discrepância. Quantos capítulos a gente tem no Brasil? Atualmente, instalados, fundados, né, mais de 1.200 ativos. Capítulos. Assim. Ativo, acredito que na faixa de 800, 900 pois capítulos. Ele falou aí, o Capítulo de Piauí fundou o Clube de Mães ano passado, é o número 456. Olha quantos clubes de mães não faltam ainda. Exatamente. Para preencher o 100% do Brasil, no caso. E olha o exemplo, a gente fundou um clube de mães na porta dos 10 anos do capítulo. 10 anos do capítulo. Precisou 10 anos de Ordem Demolei na cidade de Piauí pra gente reconhecer que precisava ter um clube de mães instalado, porque já existia, sempre existiu. Meu pai foi presidente. Eu instalei teu pai sem existir o clube de mães. Meu pai foi instalado no clube de mães sem existir clube de mães. Então olha quanto tem, olha como a gente, apesar de tão avançados, estamos tão atrasados em alguns pontos, ao ponto da gente, precisou de 10 anos para reconhecer que isso era importante, que ter um cartãozinho era importante, que ter, né, o traje oficial era importante, o colar era importante para elas. Entendeu? Exatamente. Quando a gente assumiu a gestão, já um ano atrás, né, ali depois do Cambodge, eu fiz um mapeamento dos capítulos da Bahia que já eram principalmente os antigos, ou os que já funcionavam ali, que não tinham clube de mães, né? Nós tínhamos ali em torno de 60 na época, né, 61, 62 capítulos e 40 clubes de mães. Então aqui a gente percebe um espaço de crescimento de 20 capítulos para que se tenha clube de mães, né? E aí com isso, né, após um ano a gente conseguiu abrir 11 clubes de mães. O de Piauí é um desse período. Aí tem um clube de mães do 28 de julho, clube de mães lá de Juventude Santa Mariense, o capítulo tradicional, antigo, e diversos outros clubes de mães, de Caculé, que já existia, mas faltava oficializar, do Sudoeste, que sempre existiu, de certa forma, mas não tinha oficializado também. Minha mãe era presidente. Então, né? Exatamente. Um capítulo. E aí, quando a gente fala dos capítulos antigos, teve também um capítulo que, com um ano de instalado, que é o Cais de Carinhanha, no aniversário de um ano, o capítulo abriu o clube de mães. Então, com isso, a gente conseguiu crescer. Agora são mais ou menos 52 clubes de mães e a gente ainda carece, né? Precisa crescer para que isso chegue para todos os capítulos, né? Para que a gente consiga atender e inserir de forma oficial, institucional, que também é importante, as mães, a família dos Demolês. Satisfeito. Informação bacana, uma oportunidade ímpar da gente ter todo mundo aqui. Pedro Santos aí, manda ver. Muito interessante esse papo, saber dessas histórias aí da nossa Bahia, né? Tendo 3 representantes aqui e com certeza foi muito proveitoso. Todos que vão assistir esse episódio aí vão absorver muito de tudo que foi dito aqui. E agora, caminhando para o encerramento, só tenho a agradecer a todos vocês que fizeram esforço para estar aqui presente hoje, conversando com a gente. Então, muito obrigado a vocês 3. Obrigado também, Tio Araújo, Redson, por estar na coordenação desse projeto e conseguindo, junto com a gente, levar para frente, né, isso que será muito proveitoso e é um projeto realmente que, desde quando eu e o Tio Araújo, a gente conversou sobre isso pela primeira vez, a gente achou um projeto excelente, a oportunidade de trazer pessoas para poder falar sobre a história da oficialaria, sobre a Demolei Bahia, é algo de fato muito interessante. E no mais é isso, só tenho de verdade a agradecer vocês. Vocês sabem que são sempre bem-vindos aqui na Terceira Ofex. Raposo já é de casa, mas vocês sabem Raposo que se lasque. Todo episódio alguém me desmerece, pô. se lasque. O que vocês acharam do podcast? Da ideia daqui, da presencial? Pra mim, a Demolei mais uma vez avançando. Como o Disney falou, né? Todas essas criações referente a entretenimento varia muito do momento atual do mundo. E o podcast foi uma das que ele venceu a pandemia, né? Porque ele já existia antes em outros tipos de formato, não era só em áudio, hoje em dia é áudio e vídeo. Então ele tem uma crescente na pandemia, ele continua sobrevivendo e mais forte do que nunca. Então a Terceira Oficialaria implementar o podcast mostra não só que a Demolei Bahia está atualizada, mas que vocês
estão atualizados no que funciona na sociedade hoje em dia, referente à comunicação. E é uma forma da gente levar a Ordem Demolei para lugares cada vez mais distantes. Porque vocês não só soltam os episódios, mas soltam os cortes no Instagram. Então, quantas histórias legais não vão ser contadas aqui nesta mesa ou em outra mesa que seja ao longo de um ano de gestão de Santos, que daqui a 10, 20 anos serão arquivos históricos, né? E os Demoleis das épocas futuras estarão olhando. Olha o que os pés estaduais da Bahia falaram em 2025 nesse podcast da talvez antiga Terceira OFEX. Entendeu? Verdade. E nesse encerramento eu queria que cada um desse um recado, não para a Terceira Hostalaria, mas para a Bahia. Porque hoje, acima de tudo, mais do que a regionalidade, onde a gente faz um trabalho íntimo, hoje nós somos a Bahia, é a Demolei Bahia. Então, começando por você, Raposo, manda um recado aí para todos os nossos irmãos aí da Bahia. Eu gostaria de mandar um abraço para todos os meus irmãos, de todas as oficialarias executivas, todas as pessoas que torcem por mim, todas as pessoas que quando eu passo numa prova de ritualística falam que acreditam em mim, que já sabiam que ia ser eu, todas as pessoas que quando eu tenho alguma conquista na minha vida pessoal falam assim, você é massa, Afonso, você é isso, você é aquilo. Tudo isso é muito gratificante, porque eu confesso que tem muita gente que eu não fazia ideia de quem era, não conhecia, mas que me encontra no evento estadual e fala assim, porra, Afonso, sou seu fã, porra, Afonso, você é inspiração pra mim. Então isso é um peso muito grande de carregar, mas se torna cada vez mais fácil quando eu sei que tem pessoas que sonham junto comigo todos os meus sonhos, e os meus sonhos são Demolei Bahia. Então um abraço, Demolei Bahia, e pode ter certeza que o quanto eu puder servir esse estado incrível, eu irei. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade novamente, né, de poder estar aqui num espaço que juntou três coisas que eu sou apaixonado. A Raposo sabe de uma delas, que é café, Um cafezão. conversar e Ordem Demolei também. Então a gente conseguiu aqui juntar três coisas, né, num espaço aqui fantástico. Parabenizar Tio Araújo pela organização, pelo zelo, dizer que a terceira sai na frente aí nesse quesito de poder ter esses momentos aqui, de trazer outras pessoas massas pra cá também pra falar de Ordem Demolei, né. E meu recado para Demolei Bahia, né? Que eu tive aí essa honra, esse privilégio que hoje o Gustavo tem e tantos outros que vieram antes de nós, de poder andar esse estado e aí, poxa, conhecer, tipo assim, cada realidade, assim, das mais incríveis, sabe? Da diferença que se tem, ao mesmo tempo, unidade do oeste com o litoral, do sul com o extremo norte, do interior ali, do sertão, e tudo isso junto numa mesma unidade, numa mesma sinfonia. É algo único, sabe? É algo que marca a vida da gente. Fora da minha família, eu afirmo isso com todas as letras, né? Fora da minha família, assim, o que eu aprendi de amor, além da minha família, na verdade, foi graças ao Demolei, mas eu boto na conta também da Demolei Bahia mesmo. Dos lugares onde eu fui, das oficialarias onde eu fui. Pude ir nas 15 oficialarias agora, né, na recém-criada 15ª. E quando se fala de Demolei Bahia, posso falar que foi nos últimos anos, né, nessa experiência, ainda continua, porque eu continuo como Demolei ativo, estou aqui para servir a causa, que foi, sem dúvidas, assim, a melhor, a mais transformadora, a que eu mais aprendi, a mais tudo da minha vida. Foi poder ter servido a Demolei Bahia, poder conhecer cada um de vocês, conversar com cada um de vocês, entender a realidade de cada um de vocês, principalmente ter os momentos, né, que a gente continua vivendo mesmo após deixar as funções e tudo mais, porque é aquela coisa. O mestre conselheiro estadual Whitney passa, o mestre conselheiro estadual Gustavo passa, mas o mestre conselheiro estadual permanece, os Demoleis permanecem, né, e esses têm que continuar com a vivência e com algo que eu sempre falo, nessa questão que a gente falou do início, né, de transformar a Bahia na unidade, que é ter aquele sentimento de ser Demolei Bahia, de saber onde você está, que essa terra é muito abençoada. E Deus me livre de não ser baiano, viu? Amo demais estar aqui com todos vocês. E é uma honra fazer parte aqui desse projeto com vocês. E vamos juntos. Um beijo aí para Demolei Bahia. Tô com saudade, a gente vai se encontrando nos caminhos. Eu agradeço a oferta de estar aqui hoje, comunicando a todos vocês, com todas as pessoas que moram no meu coração. E eu quero pedir a todos os Demoleis da Bahia que permitam-se serem transformados por essa ordem, por essa instituição, mas principalmente por serem moldados a serem Demolei Bahia.
O Peste Grande Mestre Estadual da Bahia, Tio Ari, dizia que a Ordem Demolei não era uma escola de líderes, era uma escola de cidadãos que, por acaso, formavam líderes. Mas a Demolei Bahia me fez ter um sentimento muito maior de pertencimento, não só na Ordem Demolei, mas no meu estado. Eu aprendi o que é ser baiano, eu aprendi o que é raízes, eu aprendi o que é cultura, eu aprendi o que é história. Depois que eu montei minha mochilinha, botei nas costas e falei, eu vou conhecer esse estado de cabo a rabo aí, eu vou conhecer os anseios dos meus irmãos, eu vou conhecer suas histórias. E foi aí que eu aprendi, e foi aí que eu reconheci, nossa, como Conquista e Jequié estão tão próximas e são tão diferentes. Como o litoral é tão extenso e tem pessoas tão diferentes, com culturas tão diferentes. Uma visita a mim em Paulo Afonso e eu fico uma semana com um sotaque diferente. O que é isso, se não cultura do nosso estado, cultura da Demolei Bahia? Então permitam-se conhecer o estado onde vocês estão e essa Ordem Demolei tão única que é a Ordem Demolei Baiana. Acho que é isso. Obrigado novamente. E até a próxima aí, pessoal. É a terceira no topo. É a terceira no topo. Valeu!